O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Eu sou o Caio Belandi, ao vivaço, direto do Saúl Estúdio, chegando para o primeiro episódio do lado B do Rio desta temporada. É a 11ª temporada do lado B, chegando primeiro aqui no YouTube. É a 10ª. 11ª. A gente começou em 16, faz as contas aí enquanto eu vou complementando. Humanas, é assim mesmo. Primeiro aqui no YouTube, depois do seu feed de podcast. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10. Enfim. Mais um programa com selo da parceria do lado B com o escritório Normando Rodrigues, advogado. Deve ter contado errado em algum momento aí. Deixar recado para vocês aqui do YouTube, primeiro. Deixar o like, é importante que vocês deixem um like aqui pra gente, tá? Enfim, tentar vencer esse algoritmo, ou pelo menos diminuir as dores do algoritmo. Ativar as notificações das nossas lives, dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, é muito importante. E também deixar um comentário. A gente está aqui recebendo um convidado especial, o Orlando. Daqui a pouco a gente vai apresentá-lo. E deixa aí suas perguntas, a sua participação para a gente interagir com vocês. O barato da live é esse, a gente conseguir interagir ao vivo com vocês. O time está voltando aos poucos, tá? O Daniel Soares ainda está de férias, né? O homem gosta de tirar férias, Fag. Volta em breve, mas aqui no Saúl está comigo o Fagner Torres Lima e de maneira remota online também está a Luara Ramos. Antes de dar boa noite para os meus companheiros de bancada, está aqui com a gente também Orlando Calheiros, antropólogo, escritor e produtor audiovisual. O Orlando teve com a gente duas oportunidades, uma em 2019, a gente falou bastante sobre o tema de estudo primordial dele, povos originários, enfim, o estudo que ele faz em campo, nos territórios indígenas. E em 2020, em plena pandemia, ele esteve com a gente no episódio que ficou conhecido como episódio O Santo Graal da Comunicação da Esquerda, né? Foi um episódio que a gente falou sobre militâncias nas redes e na época a gente estava tateando ali, né, sobre as esquerdas, né, os partidos, as instituições, os comunicadores. Foi uma garrafa lançada ao mar. Pois Daqui a 100 anos, quem comanda a comunicação de esquerda brasileira vai pegar e vai falar: nossa, 100 anos disseram isso. Aí já passou. O mundo já acabou. Pois é, a gente estava tentando decifrar os caminhos ainda, né, para disputar as redes sociais, se comunicar com o povo, enfim. Hoje a gente meio que já decifrou até demais, né? Gostaria de saber menos sobre as redes sociais, as big techs, enfim, todo esse projeto aí de tecnologia. A gente vai bater um papo sobre como isso, com esses bilionários, os fascistas, se uniram para destruir o mundo, né, Orlando? Bem-vindo novamente. Prazer debater com você. Salve eles, salve elas, boa noite pra quem é de boa noite, um bom dia pra quem é de bom dia. É muito bom estar aqui de volta, né, cara? Assim, a gente tava conversando em off, né? Porque tem todo um mito da minha relação com o lado B, Sim. né? Tem pessoas que acham que eu fazia parte do lado B, tem pessoas que acham que nós somos a mesma pessoa. Essa me pegava direto. A pessoa falou: por que tu falou isso no programa? Eu falei: cara, eu não tô gravando do lado B. E você não é nem mocidade, porque a única coisa que talvez nos unisse, você é da Zona Oeste, eu sou mocidade, você é o sou Unidos de Padre Miguel. Flamengo e Botafogo, poucos metros. Pois é, só se for. No Banco Imobiliário fica juntinho, inclusive. Eu sou Unidos de Padre Miguel, cara. Mas é isso, cara. Muito bom estar aqui de volta com vocês. É um episódio que, de certa forma, é um complemento daquele, né? Pois é, inclusive, a gente tem que chegar lá. Tem bastante coisa pra conversar. Aliás, se você não ouviu, 165, né? Episódio 165, setembro de 2020. Foi na semana do seu aniversário. Que o Freixo não pôde vir, cancelou, a gente chamou o Orlando quebrou o maior galho pra gente, e a gente acabou tendo ali uma epifania sobre as redes sociais, que a gente não imaginava, acho que a gente não imaginava do que daria. O resultado a gente sabia. Deve ter dado mais repercussão do que o Freixo. Deu? Não, esse episódio com certeza deu. Na época, enfim, também era outro Freixo, né? Também tem isso. Outra conjuntura de Freixo. Era só Freixo, agora é Marcelo Freixo. Outra conjuntura. Um abraço pro Freixo, tá nos ouvindo sempre. Fagner, preparado para mais uma temporada? A 10ª? 10,5? Décima. Eu nunca tô preparado, cara. Bom, boa noite, moça. Boa noite, moços. Prazer estar aqui com o Orlando de novo.
Rapaz, eu não tô preparado, não. Eu vim pensando muito sobre isso hoje no início no início do dia, né? Faço uma caminhada até chegar ao metrô, é o meio de transporte que eu uso para ir pro trabalho. E tava pensando sobre isso, sobre a abertura, né? Sobre o primeiro programa do ano. Depois de 10 temporadas, Caio falou errado, são 10 mesmo, 10 temporadas. Eu que sou de humanas. A gente já falou muita coisa, a gente já ficou muito animado, a gente já se desanimou bastante. Mas a gente está aí, enfim, a gente vai seguir em frente, a gente tem a nossa audiência cativa, tem os nossos parceiros, tem os parceiros que são comerciais, tem os nossos parceiros que são amigos. E a gente tem coisa para falar, então enquanto a gente tiver coisa para falar, a gente vai seguir em frente. Eu queria, na verdade, antes da gente passar para a Luara e depois a gente abrir o programa em si, eu só queria dedicar esse programa a uma figura muito especial que infelizmente nos deixou e me deixou, sendo mais especificamente, individualmente falando, meu amigo Rafael Rodrigues, que infelizmente faleceu no início desse ano de maneira absurda e inesperada. Ele esteve com a gente aqui 2 vezes, era um grande companheiro, um amigo meu mesmo. Eu vou tentar falar pouco, porque se eu falar muito eu vou acabar chorando e eu não quero. Mas um amigo espetacular, uma pessoa que 12 horas antes de ir embora, a gente conversava todo santo dia, mas 12 horas antes de ir embora a gente conversava. E ele falava sobre o lado B nessa conversa. Além de tudo, além de ter participado 2 vezes do programa, de ser amigo, ele era um entusiasta fundamental do programa. E a gente conversava sobre rumos da vida em 2025, né? Ele faleceu na primeira semana do ano. E aí a gente conversava sobre os rumos que a vida tomaria em 2025, né, na noite do dia 7 de janeiro. E eu falava com ele que eu não sabia como ia ser, que eu não estava criando muito, não estava tentando não criar muitas expectativas para o ano, porque eu não estou muito particularmente animado com as coisas da vida. E aí mas eu nem tava falando do lado B, eu tava falando de uma maneira geral, e ele falou assim, cara, sempre que você tiver dúvida das coisas da vida, da sua vida, olha pra trás e vê o que você construiu. Ele me escreveu isso 12 horas antes, olha pra trás e vê o que você construiu. E aí eu fiquei aqueles segundos ali de troca de mensagem tentando decifrar o que ele estava querendo dizer, e antes mesmo de eu decifrar ele falou o lado B, por exemplo. O lado B é a coisa mais importante que você já fez. Você é um cara que a gente trabalhou junto, né? Então ele me conhecia profissionalmente. Ele falou, você é um cara que tem uma confiança tremenda dos seus colegas de trabalho até hoje, na empresa que você trabalha, todo mundo sabe quem você é, todo mundo gosta do que você faz, todo mundo gosta de você. Mas a coisa mais importante que você já fez na vida é o lado B. E aí, eu nem tava pensando nisso, cara. Eu tava de férias do lado B, então o lado B tava totalmente out da minha vida. E 12 horas depois, esse cara deixou a gente, assim, de maneira absurda, que tá fazendo uma falta, vai fazer o resto da vida, mas particularmente tá me fazendo muita falta hoje. Hoje, todos os dias. Não tem um santo dia que eu não pense Rafael Rodrigues. E aí eu queria dedicar esse programa a ele, porque um cara, infelizmente, nos deixou muito jovem, mais novo do que eu, mas que acho que cumpriu, assim, dentro dos 41 anos de vida dele, ele cumpriu uma missão linda. Não à toa, na despedida dele, ele morreu em Salvador, que era a cidade natal dele, e embora ele morasse no Rio, ele estava de férias em Salvador, e eu fui pra lá, pude ver a despedida dele, que foi uma das coisas mais tristes que eu já vivi na minha vida, que, como vocês estão vendo, me dá vontade de chorar até hoje, só de lembrar, mas ao mesmo tempo foi também uma das coisas mais bonitas que eu já vi, porque tinha gente de tudo quanto era movimento social, inclusive majoritariamente do MST e da UFBA, que era a alma mater dele.
e todos os discursos que foram feitos de reconhecimento daquele cara que estava deixando a gente ali num momento muito difícil, com um filho pequeno. Mostra a importância que esse cara teve, não só na minha vida particularmente, é um amigo que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu posso viver 90 anos mais, ou 90 horas, eu vou levar Rafael Rodrigues comigo. Com os ensinamentos sobre amizade, sobre mundo, sobre tudo que ele deixou comigo nesse período. Nesses 8 anos de convívio só que a gente teve. Uma amizade que começou no escritório de trabalho e que extrapolou completamente a vida. Foi para as estrelas. Então eu queria dedicar esse programa ao Rafael e dizer que a gente segue em frente aqui enquanto a gente tiver o que fazer. É isso, e você, homem de 40 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, cuide-se, por favor. Vá ao médico, faça check-ups, porque é importante. Luara, vamos nessa, mais um ano, bem-vinda. Olá, olá Caio, Fagner, olá Orlando, olá todo mundo que nos ouve a partir de agora, eu estava com saudade. Eu acho que é importante esse boa noite aí do Fagner para a gente sempre tá, né, nesse contato com as pessoas queridas, né, realmente, apesar e independente né, da tragédia do cotidiano, né, que acontece, a vida é isso mesmo, assim, pode ser em 12 horas, ou pode ser daqui a 1 minuto que a gente deixe nossas pessoas queridas aqui, mas que é importante que a gente mantenha esse carinho, né, e esses contatos tão fortes, tão potentes com as pessoas. E então, tô feliz de estar aqui com vocês. Estava com saudade do lado B, apesar de ser esse início de ano, final do ano, início de ano bem puxado aqui para mim. Eu até tô sumida das redes, as que eu sobrei, né? Porque eu tô lá no Twitter, mas não tô muito ativa. O Galo também não está muito convidativo, então não tenho falado muito por nenhuma das redes. Mas estou aqui, já estou acompanhando pelo YouTube também, porque a gente está aqui no estúdio gravando, né? Vocês estão no estúdio, eu estou acompanhando daqui da minha casa. Então não estou vendo vocês, estou vendo vocês pelo YouTube, já acompanhando aqui, pessoal que está assistindo. Já tem muita gente aqui online com a gente, né, nesse momento. E estou feliz de rever todo mundo. Espero que essa participação do Orlando renda bastante, porque a última vez que ele veio eu ainda não fazia parte do lado B, mas foi um episódio que eu ouvi como ouvinte do lado B. Então, Orlando, é um prazer poder te ouvir aqui agora de novo, te reencontrar, né? Porque a gente esteve junto em 2022, estávamos falando aqui em off, quando te conheci pessoalmente, foi bem bacana, a gente trocou uma ideia legal, assim. Então, acho que hoje o programa também vai render bastante, porque assim que eu compartilhei lá no Instagram, já veio gente falar comigo, olha, acertaram no convidado de estreia da nova temporada, estamos ansiosos e tal. Então, é isso aí, vamos embora, que tem muito papo para rolar aqui hoje. Conheceu o Orlando antes da gente, Fagner, tá vendo? Por Sim. Isso que o Galo nunca mais vai ganhar nada. O Orlando... Não que precise da sua maldição, viu, pai? Essa maldição do lado B. O Orlando trouxe o populacho dele inteiro aqui, a gente tá bombando aqui ao vivo, uma audiência muito boa. O Diogo Costa, o Danilo FM, o Nico Lourenço, o Doca 53, o Renan Silva, o Mauro Rosa, Carlos Eduardo, Jorge Silva, ó, uma galera tá aqui com a gente. Muito obrigado, a gente também tá muito ansioso para que o Orlando tenha a dizer. A Zena do Nascimento pediu um salve aí. Um salve pro Caxambi, eu e Fagner, que somos de alguma forma criados no Caxambi, né? Eu fui criado. Eu morei no Caxambi durante um tempo. Eu não cheguei a morar. De alguma forma criado no Caxambi. É porque eu estudei, eu sou de Maria da Graça. Sim. Eu estudei a vida inteira no Caxambi. Então relação... o Caxambi umbilical, assim, uma relação... tipo a relação que eu tenho com Madureira. Eu sou de Padre Miguel, Bangu ali, mas eu tenho uma relação umbilical com Madureira. Exato. Então, assim, Caxambi pra mim é extensão de Maria da Graça. Eu nem posso ter relação umbilical com Caxambi, porque, além de tudo, morei na rua Vasco da Gama. Deus me livre. Então, obrigado a todos que estão chegando. Deixem um like, não esqueçam, tá? É importante. Deixem os comentários aí, eu vou tentar ler o máximo possível, também pra gente pautar o Orlando. E é importante enviar para os grupos também. Tem uma galera aí que eu sei que tem grupos e tal. Pra gente é importante. Antes da gente iniciar o papo, tem aqueles recadinhos, vocês já sabem. Lado B precisa da sua contribuição para continuar mantendo os conteúdos e a independência editorial. Então, você pode ser um apoiador do Lado B
pagando 10, 20 ou 50 reais por mês. São 3 faixas e de acordo com a faixa você pode ter recompensas como concorrer a sorteios da Camisa Crítica. Um abraço pro Vitor. Acessar a newsletter semanal lá do Bediler, que vai voltar semana que vem. Eu vou voltar essa semana, mas eu me enrolei aí. Aliás, tem newsletter graças ao Orlando. Foi um dos entusiastas que eu coloquei lá. entusiasta. E o Orlando é um entusiasta da newsletter, assine também. Sou. E a gente vai falar sobre isso, porque tá no papo, né? É. A gente volta semana que vem com a lá do Bediler. E você pode também entrar no grupo do Conselho Editorial do Telegram. Para ajudar, você pode ir em apoia.se/lá do B do Rio ou orelo.cc/lá do B do Rio. Você pode escolher qual é o melhor para você, seu aplicativo, site, enfim. Tem pagamento no Pix, cartão de crédito internacional, boleto, você escolhe. apoia.se/lá do B do Rio ou orelo.cc/lá do B do Rio. Você também pode fazer um Pix quando e de quanto quiser para ladobedorio@yahoo.com. Os links vão estar na descrição, para você que está no podcast, vão estar na descrição. E qualquer dúvida também, se você perdeu aí, você pode ir lá em www.ladobedorio.com.br, que tem tudo lá, entre outras informações, fotos, textos e tal. E tem o Superchat também, tá valendo o Superchat, tá, galera? A gente tem um dinheirinho aí do YouTube, pra gente é bom, é legal. Não funciona pra todo mundo, não. Né? O YouTube, nem todo mundo é bem remunerado. Pra gente faz algum sentido, a gente consegue tirar um dinheirinho aí, alguns dólares do YouTube. Orlando, vamos ao que interessa. Nesse episódio que a gente falou, episódio Militância nas Redes, em setembro de 2020, que você esteve com a gente tava ali, como eu falei na abertura, a gente diz que é o livro... Universo em Desencanto, né? É o Santo Graal, né? Porque aquilo ali ficou uns 2, 3 anos ali batendo nas cabeças das pessoas, as pessoas tentando entender o que estava faltando. A gente fez alguns diagnósticos ali, a gente discutiu, a gente debateu, a gente estava realmente tateando, embora a gente já tivesse um caminho. A gente cita, inclusive, várias passagens da extrema-direita como utilizadora das redes sociais já como um impulsionamento lá das suas ideias, né? Passados quase 5 anos, né? 4 anos e uns quebrados, como é que você está avaliando essa questão do debate nas redes? Mudou muita coisa, principalmente o aparecimento do Elon Musk, eu acho que talvez seja o grande motivador desse debate. Como é que você está vendo? Porque, assim, acho que em 2020 a gente ainda tinha a ideia de brigar. Vamos brigar. Dá pra eles, dá pra gente também. Eu, por exemplo, queria que você me convencesse que ainda dá. Eu acho que não dá mais. Como é que você tá vendo isso 4 anos depois? Cara, piorou. Assim, o que tava ruim... Tava ruim, hein? Ficou pior. Né? Assim, não, tem algumas coisas eu acho que... Eu vou começar citando, né, pra não deixar as pessoas, né, já decepcionadas, já tristes. Eu vou começar citando a minha... Hoje você e Fagner junto Não, vai cara, ser um pessimismo. Eu vou citar o Fagner, porque eu lembro de uma coisa que ele falou da primeira vez que eu vim aqui. Mas eu acho que eu vou começar citando a Mudeng. Cara, Mudeng. Sabe quem é Mudeng? Mudeng é uma hipopótamo que nasceu e, tipo, ela fez maior sucesso. Uma hipopótamo uma maluquinha, tá ligado? Assim, uma hipopótamo... tipo de uma espécie pequenininha e tal. E ela era muito revoltada, sabe? Aí ela virou um meme na internet. E aí virou um meme anarca, tá ligado? Assim, então virou assim, tem desenho dela, tipo assim, radicalize-se, sei lá o quê. É aquela da faquinha, que pega a faquinha. Ela mesma, Mudeng, né, cara? E aí esses dias eu vi um meme dela. E eu acho legal citar o meme, assim, pra não... Que assim, diante do desespero, se radicalize. Né? Diante do desespero, se radicalize. E quando se diz se radicalizar, essa palavra acabou sendo muito utilizada, né? Esquerda radical, isso e aquilo. Esquerda radical pra mim é que anda de skate, né? Faz slackline e tudo mais, né? Eu prefiro se radicalizar e se mobilizar, né? Se agregar, né? Se conectar com o território, se conectar com as pessoas, efetivamente fazer alguma coisa, né? Porque eu acho que assim... Eu tô falando disso porque eu acho que diante do que a gente tá vivendo, esse é o momento em que a gente tem que se radicalizar. Cara, eu tô com 41. Tu tá com quantos anos, Fagner? 40. Caralho. Vou fazer 43. Então, 42. tá na mesma 42, faixa. Assim, não tem dúvida, cara. Sei como é que é. Depois de uma certa... 40, tu já começa a contar mais. Tu não conta, mas tu só lamenta, né? Que daqui pra frente é só pra trás. Mas assim, eu tô nessa brincadeira tem muito tempo. Militância, sabe? Muito tempo. E eu acho que nunca na minha vida vi tanto militante e tão pouca militância. Tu entra na internet, tu balança uma internet, cai um monte de gente. Eu sou militante disso, militante daquilo, eu milito em tal causa ou tal causa. Aí tu vai organizar um evento, vai organizar uma ação, vai organizar alguma coisa no território, não vai ninguém.
Não vem ninguém. O que as redes sociais acabaram fazendo pra gente, nessa perspectiva de temos que disputar as redes, a gente acabou abandonando o que era mais prioritário, que é justamente o chão, né? Que é justamente as conexões reais, que é justamente essa mobilização real. Porque assim, a gente vê a extrema-direita fazendo isso, mas a gente esquece que a gente não percebe que a extrema-direita tá fazendo isso porque lá na ponta, porque na base eles também estão lá. A igreja evangélica tá lá. Os caras estão lá, entendeu? Então assim, tem essa conexão. Não existe um vácuo daqui pra cá. O que a gente. Uma das coisas que eu acho que aconteceram desde aquela vez que eu vim aqui e agora foi que em determinado momento, boa parte das esquerdas começou a acreditar que era possível você só disputar isso aqui. Da mesma forma como a gente acha, por exemplo, o governo, a esquerda partidária acha que vai resolver tudo só disputando, né, o executivo, só disputando os cargos do alto, esquecendo todo o trabalho de mobilização na base, né? Da mesma forma, a gente também não vai mudar nada só disputando as redes. Né? A gente tem que criar um evento que seja ataque nas duas pontas. Porque se a gente tem uma mobilização sólida na realidade, a gente consegue sustentar online. O contrário não é verdadeiro. O contrário não é verdadeiro. A gente pode criar um movimento imenso nas redes, e quando vai chegar na rua, não dá ninguém, não dá nada, sabe? Tipo assim, nossa, tudo aquilo ali era, sabe? Era só uma ilusão. Então, acho que assim, diante desse cenário, eu acho que ainda dá pra disputar. A minha questão, assim, não é se eu acho que ainda dá. Eu acho que a gente tem que disputar. Faltou alternativa, né? Não tem. Tu tava falando do seu amigo que faleceu. A gente tem que olhar pra trás quantas pessoas faleceram na luta, sabe? A gente não pode simplesmente falar assim, cara, pra mim já deu. Entendeu? Pra mim já deu. Eu tenho 2 sobrinhas pequenas, não posso virar assim, cara, eu não tenho a perspectiva de que eu vou mudar o mundo. Mas eu vou morrer fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Meu último dia foi assim, cara, eu fui até onde deu. É isso. Eu fui onde deu, me mobilizei onde eu pude mobilizar, sabe? Não fiz nada, não consegui fazer nada, mas eu tentei, tá ligado? Não fui cínico, né? Não fui cínico. É isso, a gente não pode ser cínico. E eu queria trazer talvez um complemento até ao que o Orlando falou. Eu acho que a radicalização... Tem um outro ponto da radicalização que não tem nada a ver com individualização. Perfeito. E tal... Mas que um outro elemento da radicalização é a gente se manter vivo, a gente estar vivo. Porque é isso, assim, esse mundo que a gente vive é um mundo muito adoecedor. É um mundo que a gente adoece sem saber que está adoecendo. A gente tem a tela na nossa cara aqui todos os dias, horas aos dias, e essa porra adoece a gente. E a gente às vezes acha que isso não está acontecendo. Quando eu digo que ficar vivo, se manter vivo também é radicalização, é porque, cara, de onde eu vim, assim, eu posso dizer com certeza absoluta, a gente mora numa cidade extremamente violenta, por exemplo, em que homens negros são assassinados a cada 23 minutos e as coisas não mudam por causa disso, tudo continua acontecendo. Então você ficar vivo levantando uma bandeira de justiça, de direitos, de igualdade e tudo mais, também é uma radicalização. Enquanto a gente está aqui conversando, propondo, pensando, debatendo e tal, esse programa tem uma duração de 1h30, né? Enquanto a gente está conversando aqui, 4, 5 pessoas são assassinadas nessa cidade. Então, a gente ficar vivo também é um ato de radicalização. Porque o outro lado quer a gente morto, cara. O outro lado quer a nossa eliminação. Então, cada um de nós que é eliminado pro capital, e aí para suas minúcias, né? O capital e as suas minúcias, seja a violência policial, seja a falta de direito à saúde, seja o enlouquecimento e tudo mais, cada um de nós é uma vitória dos caras. Então a gente ficar vivo também é uma maneira de radicalizar. Você estava falando disso, eu fiquei lembrando de uma conversa que eu tenho muito com um amigo meu, J. Marques. Jota nunca veio aqui não, né? Não, mas é um amigo da casa, a gente já tentou. Cara, Jota é um cara que eu... Ele agora tá na ABC, ele é importante. Mas é um dos caras, eu acho que é uma das novas vozes, assim. Eu acho que o Jota é um... E a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de estar vivo, né, cara? Assim, porque ele é um cara mais novo que eu, a gente vem de territórios diferentes e tudo mais. E assim...
assim, muito da nossa luta diária, assim, periférica, suburbana, favelada, sabe, racial, passa por isso, né? E aí, quando a gente chega e fala assim, cara, quais são as nossas condições de vida? Né? Como eu permaneço vivo, né? Porque isso pode ser... Porque essa que eu também acho que é uma questão que a gente tá falando aqui, dessa ideia dessa ilusão que a gente teve que em algum momento bastava, né, disputar a rede. Né? Mas como é que a gente se conecta com a base? Como é que você se conecta justamente com a vida das pessoas? Como é que você olha para os territórios? Como é que você olha para a favela X, para a favela Y, para o subúrbio A, lá para o Caxambi, lá para Padre Miguel e fala assim, cara, o que essas pessoas estão tendo que fazer para ficarem vivas? Né? E o que isso está causando nessas pessoas? Porque acho que esse que é um outro ponto que eu acho que é interessante, porque assim, eu gosto muito de falar isso. Quer entender o bolsonarismo? Pega um ônibus em Padre Miguel e vem pro centro do Rio. Você vai ver todo mundo que tá ali, não tá porque gosta. Tá todo mundo pegando o 397, o 393, o 392, sabe? Isso pré-BRT. Mas vamos voltar pra Avenida Brasil do Velho Testamento ali. Tipo, cara, tá todo mundo ali porque tem que sobreviver, tem que se manter vivo. O cara tá enfrentando 3, 4 horas de Brasil, pra quê? Pra, dar sustento pros filhos dele. Entendeu? Esse cara tá o dia inteiro, a vida dele tá sendo precarizada. Né? E essa precarização gera um efeito. Gera raiva, gera desespero. Né? Você estava falando das redes sociais. As redes sociais elas são especializadas em se aproveitar disso e canalizar para um lado. Né? O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro pegou, ele olhou. Não falou nem ele, mas fez o movimento do qual ele é um rosto. Né? Cara, né? Ele é só um sintoma disso. Ele ofereceu para as pessoas, para a raiva das pessoas, uma solução fácil, um Big Mac. Né? Olha, você tá com raiva, você tá com medo, você tá assustado, eu te dou uma solução, eu vou vingar você. Eu vou vingar você. Eu vou maltratar as pessoas que estão fazendo você sentir isso. É o que o Pablo Marçal tá fazendo agora. O Pablo Marçal, ele faz de um outro jeito, sabia? Eu acho que o Pablo, ele faz o seguinte, ele fala, eu vou te tirar do ônibus. Sim. Eu vou te botar num carro com ar-condicionado. Se você pra ver o que eles falam, assim, autonomia financeira, eu vou te dar autonomia de vida. Porque no fundo, boa parte dessas pessoas que estão acompanhando isso, e é difícil falar isso porque as pessoas acham, você tá passando pano pros fascistas. Não é isso. Eu acho que é importante você fazer um diagnóstico para entender por que as pessoas estão aderindo em massa a esses comportamentos, até para você poder combater isso, até para você poder oferecer uma alternativa para essas pessoas e uma alternativa à esquerda, que eu acho que esse que é outro ponto importante, porque eu sou radicalmente contra essa ideia de que a esquerda tem que emular a direita. Tipo assim, se a esquerda emula a direita é a direita, ponto. Se você, assim, não existe isso. Não, outro dia eu vi um pessoal conversando, não, porque a esquerda tem que começar a adotar discursos mais duros sobre segurança pública, aí teve um outro deputado lá prefeito aí que começou a defender o BOP, sei lá o que e tudo mais. Eu falei, cara, no momento que você defende o BOP, você já perdeu. Exatamente. Você já perdeu. Então você já virou a direita. Então, assim, esse que é o ponto. Como é que a gente olha pra esses anseios, pra essa precarização da vida das pessoas, né? E fala assim, cara, eu tenho algo pra te oferecer que não é o discurso da direita, né? Eu não vou canalizar sua raiva contra minorias, contra outras pessoas. Também não vou te dar falsas esperanças, que é o caso do Pablo Marçal, mas eu vou te dar uma dignidade, vou te dar uma outra alternativa. Como é que a gente constrói isso? Eu acho que isso foi algo que as esquerdas como um todo, os progressistas como um todo, ao se focarem apenas na disputa das redes, se esqueceram. Porque é isso, cara, como que você olha pra pessoa, sabe? Como que você olha pro cara que mora em Padre Miguel e pega todo dia um ônibus lotado e fala assim, cara, eu tenho uma alternativa pra você. Sabe qual é? Não se desespera, tem uma alternativa. Eu acho que esse que é uma coisa que falta, essa reconexão, né, entre essa esfera que tá aqui e a esfera que tá lá. Da mesma forma que a gente fala da reconexão entre a política, né, partidária, do Planalto, do governo federal com a vida, é isso. Só pra finalizar isso, é impressionante, por exemplo, o Bolsonaro sempre operou fazendo essa ligação direta, né? O Bolsonaro, o método do governo do Bolsonaro, deixando a gente com raiva, tanto ele deixava os opositores com raiva, né, e os apoiadores com alegria, porque ele estava se conectando com as pessoas. Quando você sente raiva do cara, você está conectado com ele. Claro. Né? Tipo, Guimarães Rosa falava isso sobre o ódio, né? Sim. O ódio é dar um poder pro outro. Você se conecta com aquele que você sente ódio. E ele tava se conectando o tempo todo com a gente, fazendo a gente sentir raiva, fazendo a gente sentir desespero. E ao mesmo tempo fazendo com que o povo dele, né? Aquela galera que vota, ele ficasse alegre. Agora vai. Poderoso. Agora vai. De mobilizar a base, né? É isso. Como é que você faz isso do nosso lado? Pois é. Sabe? Luara, te botar no papo, o Orlando falou um negócio que é interessante. A gente fala muito aqui, você principalmente fala muito, né? Que é... Se for pra oferecer o que a direita oferece, o camarada vai querer, pra falar do voto, né? O camarada vai querer votar na direita, que é muito mais original, né? Isso é uma coisa que você fala quase todo o programa e é verdade, né? É dar alternativa.
E essa alternativa à esquerda que a gente tem, que sempre teve, mas que parece que perdemos o horizonte, né? Costumando ali a disputar a burocracia. Achei interessante o Orlando trazer logo esse ponto primeiro aí, porque a gente, a partir daquele programa, né, dessa última participação do Orlando aqui no lado B, eu acho que ganhou mais, pelo menos na minha bolha, assim, ganhou mais forma esse debate de como fazer a disputa das redes à esquerda. E aí vem o Orlando com uma primeira provocação e fala, não, peraí, não é também fazer só a disputa das redes, que foi o que virou. E eu sinto muito essa dificuldade, porque parece que os debates só existem ali virtualmente, né? Me incomoda, porque já virou até um meme, né? Esse problema vai existir fora da internet. Isso, isso vai continuar sendo uma discussão fora da internet. A gente, às vezes, perde energia, perde um tempo danado ali com tópicos que simplesmente as pessoas não estão discutindo. Agora, eu acho também que é engraçado porque existe, né, as figuras do trabalhador metafórico. Então, quando a gente vai disputar a esquerda, não é que a gente tem que falar de empreendedorismo, mas também existe um trabalhador metafórico para a esquerda, me parece, Orlando, não sei o que você pensa sobre isso, que também já não existe mais, que não foi atualizado e que as pessoas continuam, principalmente por falar do partido, né, o governo, Lula, o próprio PT, que é o meu partido, as pessoas, né, que ouvem o lado B sabem disso, mas eu tenho um pouco de... Eu me sinto frustrada, porque a gente vê... O que falta, assim? Formação? A gente, toda vez que vai começar um novo planejamento dentro do partido, um negócio, vem o pessoal da formação, aí formação com letramento digital agora. Faz um monte de curso que não vai para lugar nenhum. E aí disputam-se essas redes, mas falta território. Ou então vai para o território, mas não sabe, não sabe como divulgar aquelas ações ali também. E aí nós estamos falando só de propaganda. E eu acho, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque agora a gente teve uma mudança na comunicação do governo. E eu vi muita gente comentando, como se, assim, comemorando, né? Ah, não, tipo, agora vai. Me parece que as redes sociais, elas colocaram esse véu, né? De que as pessoas, eu acho que é o último véu liberal, assim, dá aquela falsa sensação de que agora todo mundo pode falar e que agora todo mundo vai ser ouvido. A gente sabe que tem a questão dos algoritmos, a gente sabe que tem essas mudanças, né, que a gente nunca sabe exatamente como são, porque são negócios, né, são empresas de comunicação, mais do que empresas de tecnologia, empresas eles não aceitam, né, ser colocados como empresas de mídia, mas são empresas de comunicação, acabam moldando as opiniões ali com essa tecnologia. Então, uma coisa nova, mas que conjuga, né, esses dois temas que a gente enquanto sociedade, né, nunca dominou totalmente, porque o povo, na verdade, é ingovernável. Então, estou pegando todos esses elementos, porque eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, como é que equilibra, quando, na verdade, eu não sei se é um equilíbrio que a gente tem que ter entre a vida virtual e a vida real, né, entre a realidade, a vida nos territórios, se isso existe, se existe essa separação. Porque o que eu tenho visto, né, tenho observado até dessas formações que eu mencionei, né, eu vou dizer assim, é que muitas vezes nem é real, assim, a gente vê aqueles números todos, mas são coisas extremamente cruas, que não refletem mesmo os territórios, há muito recorte. Hoje eu vejo, virou, né, durante um tempo, foi tendência, agora eu acho que tem caído um pouco a coisa dos cortes mesmo, assim, dos comentários só em cima de cortes, e vai ficando cansativo, mas parece que a direita está sempre um passo à frente. Então, como é que a gente equilibra isso e não fica com essa ilusão de que a disputa nas redes vai nos salvar, porque tem essa ideia da quantidade, né? Então, assim, a internet te leva para qualquer lugar do mundo. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tanto como eu já mencionei, dos algoritmos, quanto também pela atuação, pela necessidade de atuação, que acaba sendo um pouco mais restrito à esquerda, justamente porque nós temos sonhos diferentes, nós temos questões que queremos abordar de formas diferentes, e elas precisam ser tratadas de forma diferente, né? Não dá para poder fazer o mesmo, copiar modelos. Então, te ouvi um pouco sobre isso, Orlando, assim, dentro dessa provocação que você trouxe, e já para poder complementar, vocês falaram, né, é importante estar vivo, mas acho que mais do que isso, ainda assim, saudáveis, com qualidade, sabe, sendo felizes. As redes sociais acabam trazendo, pelo menos para mim, virou uma coisa assim, eu já não estava mais gostando de quem eu era virtualmente, sacou? Já tem um tempo que eu tenho refletido sobre isso, desde a época que eu tinha blog, por exemplo, mas nos últimos anos foi uma coisa que
me mostrou, assim, um lado meu que eu não gostei de ver. E aí fui saindo, assim, comecei a manter contatos mais com qualidade, mas com menos pessoas, porque vi que não era possível. Então, assim, eu quero entender ainda e te ouvir sobre isso, sobre como equilibrar essa relação com as redes e com a militância, fazendo dentro do possível para a gente se manter vivo, feliz e ativo, e ativista, né, sempre. Primeiramente, saudações alvinegras, né, cara? Aconteceu uma coisa chata ano passado aí. Achei que eu ia escapar Não, dessa, não, que eu tô mas vendo não. aí, você veio com o que tá aí atrás de você, né, cara? E segundo, cara, assim, vamos lá. Sabe o que eu acho que acontece, assim? E olhando pra dentro dos partidos, olhando pra dentro de algumas organizações políticas, o que eu acho é que a gente tem muita resposta e pouca pergunta. Eu acho que as pessoas, você falou do trabalhador metafórico, né? Tem um pobre metafórico que eu adoro, né? É essa figura que a esquerda adora conjurar, né? Durante os debates, né? E aí você vai vendo eles descrevendo o pobre metafórico. Ele me lembra o Gugu fazendo cosplay de morador de rua, sabe? Aquele é o pobre metafórico, né? O cara que come miojo numa lata e esse cara não tem dinheiro e esse cara é homofóbico, esse cara é, sabe? Tipo, esse cara nunca vai aceitar pessoas trans, então... Um grosseiro. E aí tem que disputar a alma desse sujeito, sabe? Esse é o pobre metafórico. E assim... Eu acho que tem uma questão, quando eu falo que a gente tem muitas respostas e poucas perguntas, é porque eu acho que a gente tem que ir para os territórios com perguntas. Quando a gente vai com perguntas, a gente aprende. Né? A gente vai fazendo um exercício propriamente antropológico. Né? A gente tem que olhar para aquele segmento, para aquela população que a gente quer de alguma forma dialogar, né? E eu acho que é necessário dialogar com todas as populações possíveis. E é interessante quando você fala isso na internet, aí a pessoa fala assim: ah, mas eu nunca vou conseguir conversar com um evangélico. Tá, mas você não é você que vai ter que dialogar. O campo progressista ele tem que ser múltiplo o suficiente para que ele possa atuar em múltiplas fontes. Né? E aí entra um outro problema do campo progressista, que é a autofagia. E muito estimulada pelas redes sociais. Porque é aquilo, uma pessoa que é evangélica e tenta progredir de certa forma no campo progressista, ela vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Uma pessoa que foge de um certo padrão dentro da militância e tenta prosseguir no campo progressista, ela vai ter muita dificuldade. Por mais que ela tenha uma certa capilaridade, por mais que ela tenha uma conexão com o território A, B, C, com a população A, B ou C, ela vai ter que passar por algumas provas para poder ser cacifada enquanto, né, militante. E aí, quando chegar lá, quando ela começar a crescer, ela também vai começar a sofrer ataques de todas as formas, porque é aquilo, né? Tipo, parece que tá todo mundo disputando migalhas. A internet parece isso. O campo progressista é isso, é uma eterna disputa por migalhas. Ah, eu não gosto do que o Caio fala, então eu vou atacar o Caio. Tipo assim, se eu não gosto... Eu, particularmente, Orlando, eu lembro que uma época eu entrei um pouco nessa noia, porque as redes sociais te fazem ter isso, né? É a dinâmica dela, é isso. Funciona assim. E eu falei assim, cara, se eu não concordo com o que ele fala... eu simplesmente não vou fazer nada. Tipo assim. Não é meu inimigo, né? Não é. E ainda tem isso, né? Pessoas que concordam em 98% dos assuntos, em 2%, aí vira inimigo mortal. A gente fala sobre isso aqui, né? Agenda únicas e tudo mais, como se fosse... Nossa, cara, não, eu posso concordar contigo em A, B ou C, mas olha só, nisso aqui eu não concordo, então beleza, aqui eu tô aqui. Eu acho que esses são dois pontos. Eu acho que a gente tem que ir para os territórios, ir para as pessoas com perguntas do tipo assim, cara, o que vocês querem? Quais são as condições de felicidade para vocês? Porque acho que essa que é uma questão importante, assim. A esquerda como um todo parte de uma certa condição de felicidade para a população que não é mais real. Não é mais real há muito tempo e em muito por conta dos esforços da própria esquerda. Quantas pessoas... Cara, quando o Lula assume o Brasil estava no mapa da fome. O pobre brasileiro, e assim, o Fagner eu sou uma criança, eu fui uma criança dos anos 80, do subúrbio do Rio de Janeiro, e insegurança alimentar foi uma realidade na minha vida. Sim. Sabe, tipo assim, eu comecei a consumir proteína animal, eu tava com 10 anos. Eu lembro a primeira vez que eu comi presunto. Eu não tô aqui fazendo, né, disputa de pobreza, violino triste. Não, tô contando sempre, porque é uma estatística. É a realidade. Era isso, o frango era meu avô que pegava, sei lá o quê. Então, assim,
Aí, quando você vai ver hoje, né? Ticket de leite. Era isso, né? Cara, quando você vai ver hoje, assim, a galera, a mesma criança que mora na mesma rua onde eu fui criada, ela vai ser criada de uma outra forma, porque as condições são outras. Então, os desejos dessa criança, quando ela for se tornar um adulto, quando ela for se tornar um adolescente, vão ser outros. Eu acho que esse que é o momento, por isso que eu falo que a gente tem que ter perguntas e chegar para essas pessoas e falar assim, cara, o que vocês querem? Do que vocês gostam? Porque quando você vai olhar para a população brasileira agora, boa parte dela está concentrada no que se chama de classe C, né, que é considerada classe média, mas enfim, não vamos brigar com esse termo. Tipo assim, a grande questão é a classe C. A classe C, ela é muito diferente do pobre metafórico. É bem diferente. Ela gasta uma boa parte do seu dinheiro com cosmético, com coisas, com beleza, operações estéticas, né, tipo, com serviços, sabe? Então assim, como é que você olha para essa população e fala, vamos lá, o que a gente oferece para vocês nisso aqui? Né? O que tá em jogo nessa história? Por isso que, por exemplo, a crise do Pix, a taxação das blusinhas pegou tão mal. Porque essa população é a que tá sentindo isso. Sim. Né? Mexe, inclusive, com os medos dela, sabe? Tipo assim, cara, o Pix vai ser taxado? Todo mundo usa Pix hoje em dia, sabe qual é? Tu vai em qualquer barbearia de favela aí, os caras estão usando Pix. Pô, vai ser taxado? Como é que vai ser agora? Como é a clientela? Então, assim, eu acho que esse que é o primeiro movimento. Chegar nesses territórios, chegar nessas pessoas com perguntas e não com respostas. Porque, assim, cara, sou nascido morador, sou criado, tô até hoje lá em Bangu, Padre Miguel. Eu não consigo olhar pra um adolescente de Padre Miguel, pra um moleque que tá entrando agora no mundo de trabalho e falar, eu sei o que ele quer. E olha que eu tô lá do lado dele, cara. Eu não sei o que ele quer, eu tenho que ouvir ele, eu tenho que falar, cara, o que você quer? O que tu quer da vida? Quais são as suas aspirações? Certamente são muito diferentes das minhas, na mesma idade que ele. Então, assim, e olha que eu tô do lado do cara, né? As minhas sobrinhas é a mesma coisa. Então, assim, acho que esse é o primeiro movimento. E para que isso seja possível também, é esse que eu acho que é um ponto por isso que eu falei da autofagia. É olhar para essas pessoas e entender que esse processo de ir até eles, de se comunicar com eles, tem que ser feito por meio deles e não pela gente. A gente tem que olhar para essas pessoas e falar assim, cara, como essas pessoas vão se tornar comunicadoras? Como é que essas pessoas vão se tornar... Antigamente se falava agentes multiplicadores, né? Tipo, pegar essas pessoas para se comunicar. A gente não pode mais centralizar, pensar na comunicação, né? Porque essa coisa de rede social também vai muito por aí, né? Dessa coisa do ego, dessa coisa, eu sou o comunicador, eu sou o influenciador, né? Eu sou a figura central de todo esse processo. Não, cara. Você tem que ser outras pessoas falando. Porque assim, eu nunca vou conseguir... Pô, cara, eu sou uma balaú de Fá, eu sou um grande de macumba. Cara, eu nunca vou conseguir falar com o evangélico. Por mais que eu queira falar, ele não vai me ouvir. Ele não vai me ouvir. Então tem que ser um outro evangélico pra falar com o evangélico. Né? E tem. Então assim, eu tenho que apoiar essas pessoas que são diferentes de mim no campo da esquerda, porque eu tenho que segmentar a mensagem. Eu tenho que fazer com que a coisa se transforme. E a direita faz muito isso. A direita, cara... Tem uma direita pra cada segmento. Exatamente. Você tem eu falava muito na época do Bolsonaro. Cara, eu acompanhava muito grupo de evangélico. Né? A minha pesquisa se focou muito em evangélicos ali, não necessariamente evangélicos bolsonaristas. Mas era impressionante. Quando você olhava para os grupos evangélicos, o Bolsonaro que aparecia ali era radicalmente diferente do Bolsonaro que estava no Twitter. Dos militares. Era outro. Era um Bolsonaro que errava, mas chorava. Sabe, parecia que a Damares era a presidenta e não o Bolsonaro. Era a mesma coisa do grupo dos moderados, quem era o presidente era o Tarcísio. E as esquerdas ignoravam o Tarcísio, porque elas estavam prestando muita atenção no Bolsonaro, e o Tarcísio nadando de braçada. Quando o Tarcísio surgiu em São Paulo ali, né, ressurgiu em São Paulo, todo mundo, cara, quem é esse cara? Esse cara era o mais popular, cara. Tu ia lá... Tocador de obra. Tocador de obra. Era isso. O cara que tava inaugurando obra pelo Brasil. Competente. Exato. A galera que era os moderados estavam de olho no Tarcísio. Cara, eu conheço gente, não estou brincando, que votou no Lula porque não pôde votar no Tarcísio nessa eleição. É isso aí. Porque ele não votaria no Bolsonaro de novo, ele falou, mas Tarcísio eu voto. É isso aí. Provavelmente vai votar em 2026. É isso, ele vai ter a chance em algum momento de votar nesse cara sem fizer nada. E essa segmentação, eles brigam entre eles também, mas no momento chave eles se unem, né? É um negócio que é importante. E daí eles até brigam quando você... Essas brigas acontecem quando eles estão disputando o mesmo segmento. Você via isso muito com olavistas e militares. Tá rolando agora dos coach, do coach com o pastor, né? Do Marçal. Mas eles estão ali no mesmo segmento. Que é o mesmo discurso. Né? Eles estão ali no mesmo segmento. Mas, por exemplo, a galera que eram de influenciadores evangélicos, você nunca vê os olavistas brigando com eles. Entendeu? Eles respeitam, eles entendem. Esse cara é desse segmento aqui que eu nunca vou estar lá, então por que eu vou brigar com eles? Sabe, eles entenderam melhor esse processo. E aí, Orlando, deixa eu fazer uma pergunta pra ele rapidinho. Vai olhar aqui o chat. Eu tenho uma conversa muito frequente com outro camarada, né, que é importante, que inclusive queria muito que ele participasse do Lado B em breve também, que é o Gabriel Brito.
repórter, jornalista lá do Outra Saúde e do Correio da Cidadania, lá de São Paulo. E ele é um cara que pensa muito essa questão da comunicação, das redes e tal. E a gente debate muito o que fazer, né? Enquanto, né, pensando no governo brasileiro, o que fazer para diminuir o efeito dessas redes ultrafascistas que nós temos. E aí, são muitas as soluções ditas fáceis, né, que vem à cabeça, né? A pessoa tem que regulamentar, tem que banir, tem que criar a sua própria rede, botar muita grana numa rede para competir com o Twitter e tal. E eu, sinceramente, eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. A gente tem esses palpites, mas não sei a resposta. Eu não sei se a questão é só grana, ou então eu não sei se as esquerdas de fato desaprenderam a lidar com afeto. O afeto, a entender o afeto das pessoas. E aí eu queria ouvir você falar sobre isso. O que você acha? O que poderia ser feito de ordem prática? É uma questão de grana? É uma questão de vontade? Ou a gente desaprendeu mesmo a afetar o povo? Me dá uma parte, eu quero comentar. Pega esse comentário dele, eu vou entrar com o meu e com o do J. Marques. J. Marques tá aqui participando, a gente mandou um abraço. Uma das coisas que ele fala antes de estratégia e mágica da comunicação, o que falta à esquerda é autenticidade. E vai também, ao encontro do que o Fagner tá falando, um post que você fez no Blue Sky recentemente, que virou um mantra, né? A comunicação, de fato, a comunicação do governo e dos partidos e tudo mais tá falha, mas você falou sobre projetos também. E como é que comunica se talvez não tenha projeto, ou o projeto que tem tá engavetado por vários motivos. Então, além dessa coisa, falta grana, falta estratégia, a gente não consegue mais falta ter afeto, vontade. ou falta projeto também, né? Cara, são vários problemas aí. Eu acho que, assim, primeiro dos problemas, é aquilo que eu falei. A gente tem muitas respostas e poucas perguntas. Por exemplo, se fala muito de fake news. Fake news. As pessoas falam de fake news como se fake news fosse a mamadeira de piroca. Só a mamadeira de piroca daí pra frente. E não é. Cara, fake news elas são hoje em dia, inclusive, elas são muito, mas muito mais sutis. Sabe? Ao ponto de que você mesmo, a gente tava comentando em off sobre futebol, né? Assim, como afeta a gente que acompanha futebol, de repente você se vê afetado por uma coisa que é parcialmente real. Né? É uma forma de sementinha lá. E você conta aquela história de uma outra forma, dando ênfase a uma outra coisa, e aquilo afeta você, te faz ter determinados sentimentos e coisas do tipo. E assim, eu tô falando disso porque o que acontece? Hoje em dia a gente fala muito como combater as fake news, de regulamentar as redes sociais e tudo mais. Só que, cara, isso é subsidiado por quais pesquisas? Porque aí tem um ponto que eu acho que... Eu sou um acadêmico, né? Assim, eu vim da academia, né? Tipo, eu fui um militante primeiro, fui pra academia e hoje em dia, sei lá o que eu sou. Mas eu acho que é importante ter essa passagem, porque assim, cara... Eu acho que esse que é o momento que você vira e fala assim, vamos olhar pra academia, vamos olhar pros estudos, e fala assim, cara... Quais são as iniciativas concretas do governo, né, que deveria ser quem está pautando isso, né, porque é quem tem poder para pautar isso, criando grupos interministeriais para discutir, debater e estudar fake news, né, os efeitos das fake news nas redes, né, a distribuição, mapear isso, sabe? Não tem. Você vai olhar para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, você vai olhar para o Ministério da Comunicação, não tem nada. Ou quando tem, são coisas muito incipientes, ou, no máximo, alguns eventos do tipo, que nem teve aqui agora, né, com o evento do que ficou conhecido pelo Fuck you Elon Musk, né, tipo assim, mas aí tu vai ver, são isso, são eventos, todo mundo vai falar, fake news é ruim, mas e aí, o que é uma fake news, né, e quais são os dispositivos que a gente pode acionar para tentar pelo menos mitigar algumas coisas? A gente não tem estudo, a gente não tem nada. Então como é que a gente pode começar a elaborar uma resposta se a gente nem sabe qual é o problema? Sabe? Então, assim, como é que a gente vai elaborar uma vacina se a gente não sabe qual é o vírus? E aí que começa, pra mim, o que eu acho que aí que começam as questões. Eu sou a favor de regulamentar a rede social. Eu acho fundamental que se regulamente como se fosse empresas de comunicação e de mídia, apesar de achar que isso vai ser um sonho meio distante e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, como a gente vai regulamentar isso que é a questão. E para isso precisa de estudo. Para isso precisa de debate, sabe? Precisa ter um debate com transparência, um debate aberto. E o governo
poder bancar, porque aí também tem isso, né? Tem um certo capital político de desgaste que vai ter nesse processo. A gente sabe que vai ter, né? E essa me parece que não é uma das pautas do dia do governo. Não, definitivamente. Esse aí aí a gente vai entrar para uma outra questão, que é o cálculo político do governo federal, enfim, e que a comunicação, e quando eu digo comunicação, eu digo no sentido muito mais amplo, não está na ordem do dia por conta disso, porque tem algum cálculo político necessário nessa história. O governo não tem isso para queimar, não tem esse capital político para queimar. E por que não tem esse capital político para queimar? E é por isso que eu ia te citar. Eu lembro que a primeira vez que você veio, que eu vim aqui no lado B, você falou assim sobre o fim da conciliação. Não, o que a gente está vivendo é o fim das conciliações, é o fim das conciliações. Eu sempre fiquei isso na cabeça. E de fato, o que a gente vive hoje, eu acho que esse é. Eu acabei de. Deve sair agora no fim de semana um texto no Intercept meu, falando exatamente sobre isso, o fim da era das conciliações. Que eu acho que há um erro estratégico do governo em confiar num plano de conciliação, tal como foi Lula 1, Lula 2, Dilma 1,5, né? Tipo. Esses setores conservadores não querem mais. Não querem. Ele falou, ó, a gente quer governar, ponto. Né? Não adianta prometer pra gente que a gente vai ganhar com isso, porque era isso. Todo mundo ganha. O Lula falou hoje, o Lula falou hoje de acordo com o banco, ele falou, tá aí, falaram que o governo faria acordo com o banco, fizemos. Então, ou seja, aquele discurso de os bancos nunca ganharam dinheiro com a gente. Mas era isso, não, mas cara, é sempre bom lembrar, assim, Dilma sofreu impeachment com deputados da base votando contra ela, né? O agronegócio financiando o impeachment. E o agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro quanto no governo Dilma. Não. E assim, então não é um cálculo econômico, é uma questão ideológica. Isso. Esses grupos não vão conciliar Não mais. querem mais, amigo. Então assim, aí começa uma questão de como essa gestão pode ser feita, o que é essa gestão possível, né? Porque aí vai para um debate de outras esferas que aí eu não tô, mas assim, a grande questão é como que você reconstrói uma esquerda capaz de, ao mesmo tempo, segurar um certo capital político para poder pautar essa discussão? Porque esse que é o ponto. Cara, vamos botar aqui grupos interministeriais para poder debater isso. Vamos montar o gabinete de crise e monitoramento, que foi o que faltou na crise do Pix. Né? Pô, cara, até os 45 do segundo tempo, boa parte do governo estava simplesmente negando que existia um problema. Como foi na questão das blusinhas da Shine, sabe? Qual é? Tipo assim, não, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Cara, o negócio torando. Tipo assim, você ia na rua, as pessoas falando disso, e as pessoas, isso aí é besteira. Não é besteira. Mas é porque você não tem um gabinete de crise monitorando isso o tempo inteiro, você não tem nada voltado pra isso, a gente, sabe? E aí, quando você vai chegar lá, o que tá acontecendo aqui no chão, que fica falando daquela reconexão necessária, o que tá acontecendo aqui não tá chegando lá. Sabe? Cara, Lula 1 e Lula 2, eu tava falando a capacidade de afetar e tudo mais, tem uma reconstrução. O passado é um lugar engraçado, né? O passado é um lugar engraçado, ele sempre se transforma. O passado, ele nunca é uma coisa estável, ele tá sempre se transformando, né? E é interessante como a gente que viveu Lula 1 e Lula 2 na militância, estando ali e tal, a gente lembra como Lula 1 e Lula 2, o sucesso dos dois primeiros governos do Lula, eles foram um esforço coletivo. E era um esforço coletivo que ia do sujeito que estava ali na base, atuando na base, ao Zé Disseu. O Lula era uma peça fundamental, central desse processo. Mas você era um esforço coletivo. As esquerdas, em certo momento, começaram a funcionar como uma espécie de consonância dissonante, né? Tipo, a gente estava meio harmonioso, discordando, mas as coisas estavam ali acontecendo, de certa forma. E aí, de repente, isso tudo parou de funcionar, né? E aí, no momento que isso para de funcionar, se cria uma reconfiguração do passado que o Lula é colocado como um messias, que ele sozinho resolveu aquilo tudo, né? É sempre, por exemplo, outro dia eu vi um pessoal falando assim, se o Lula tivesse assumido o gabinete da Dilma, ele tinha impedido o impeachment. O Lula disse outro dia que ele não ia conseguir, porque o negócio estava num nível que ele não ia conseguir, mas as pessoas continuam insistindo nessa imaginação de que o Lula vai conseguir. E o Lula 3 aposta muito nisso, né? Nessa imagem messiânica do sujeito que vai sozinho conseguir resolver tudo, né? Vai conseguir resolver todos os problemas, seja com a população, seja na articulação política, seja internacional. E não vai acontecer isso como nunca aconteceu. Lula nunca atuou sozinho. Sabe, o governo nunca atuou sozinho, como ninguém nunca atuou sozinho. Sim. Cara, militância, não existe militância individual. Militância individual, sei lá, é stand-up, sabe? Tipo assim, militância é conjunto, principalmente um partido capilarizado, gigantesco, igual o PT, né? É isso, então assim, cara, tem que... Se de alguma maneira a gente perdeu a capacidade de afetar a população, eu acho que em certa medida tem a ver com uma certa ossificação
partidária, né, estabilização de certos quadros, insistência em certos quadros, especialmente em algumas capitais, em alguns lugares chaves, que a gente sabe quais são, né, mas ao mesmo tempo, né, eu acho também essa ossificação do que seja o próprio brasileiro, né, essa ossificação de uma imaginação. O brasileiro é isso, o brasileiro quer aquilo, e o Lula vai resolver. Não, cara, a gente tem que olhar, sabe, botar a bola no chão e ver assim, cara, como é que quem é o brasileiro que a gente quer afetar? Como é que essa pessoa é afetada? E quem são as pessoas capazes de afetar essas outras pessoas? Por exemplo, Lula 1 produziu várias lideranças que a gente vê hoje em dia, foram produzidas na época de Lula 1. Várias pessoas, grandes políticos que estão hoje em dia, se cacifaram naquela época. Por que os outros governos não fizeram outros políticos? Né? Tipo assim, por quê? Por que o governo Dilma... Qual foi o grande nome que o governo Dilma lançou? Sabe, Lula 2 já teve alguns, mas tipo assim, quanto tempo as esquerdas não produzem novos nomes capazes de arregimentar as pessoas? Porque esse que é o ponto. Novas lideranças falam com novas pessoas. Sabe? Então a gente tá usando as mesmas lideranças pra falar com outras pessoas e não vai dar certo, entendeu? Tipo assim, o Lula tem rejeições ao Lula, é aquilo que a gente tava falando. Pô, cara, teve gente que não votou no Bolsonaro, mas votava no Tarcísio. A direita já tá nisso, a direita já tá pós-Bolsonaro tem muito tempo. Já estão trabalhando nisso. Rei morto, rei posto. Entendeu? A gente tá preso num projeto Lula, e assim, eu não tô falando, porque daqui a pouco eu já achava que eu sou já sou canceladaço nisso, né? Não. Mais uma, menos uma, essa é da semana. Mas eu não sou antipetista, pelo amor de Deus, cara. Tipo, porra, eu fui acusado de ser anarcopetista pelas pessoas, cara. Chegou um momento, né, que cara, você é um anarcopetista. Igual o nosso amigo Gil Luiz Mendes. Esse é o maior. Esse é o Eu também fui chamado de anarcolulista. Cara, assim, eu tenho uma simpatia imensa pela imagem do Lula. Claro. O meu problema é o discurso messiânico. Lula sozinho não vai abrir as águas, não vai resolver a política brasileira, ele não vai redimir a esquerda de seus pecados. E eu não conheço liderança de esquerda no mundo. Eu não conheço liderança de esquerda no mundo que apostasse no culto à personalidade, assim, de esquerda real mesmo. O Fidel não apostava no culto à personalidade, o Lenin não apostava no culto à... E o Lula também não aposta. O Lula sempre vive falando sobre a importância de novas lideranças. Isso. Nem ele. Luara, quer falar? Não, o que eu tava dizendo, assim, não só não resolve, como não está resolvendo sozinho, porque Pois não é. tem, gente, não existe isso, e enquanto a gente apostar nesse discurso, vamos continuar atrás, né? Falei que a gente tá sempre correndo, e eu acho que vamos continuar atrás. Tem várias questões interessantes, até essa que o J. Marx trouxe aqui, ele falou outra coisa também, que é sobre a autenticidade, né? E que é sempre sobre o povo, que parece que a esquerda, essa esquerda, tô falando, imagino que ele esteja falando da esquerda institucional, né? Quem se intitula a esquerda nesse parâmetro de esquerda que a gente está tendo das instituições, do espectro, enfim. Sempre fala como se não fizesse parte. E eu também estranho um pouco isso. Por isso que eu acho que a gente chega, né, Orlando, com muito mais... Já chega ali com resposta, sempre que a gente está precisando fazer perguntas, mas não existe resposta certa também para as perguntas erradas. Então, às vezes, também gastando muito tempo com questões que não estão acho que na ordem, sabe? No imediato ali do dia. E é difícil definir prioridades, é sempre difícil, mas eu quero dizer isso porque, assim, você usou, Orlando, a mesma expressão que eu vi o Haddad usando numa entrevista sobre o vírus, assim, não dá para poder, né? A gente precisa de uma vacina, mas ainda não conhece o vírus. Mas, assim, justamente porque não tem esse gabinete de crise, né? Justamente porque os caras ainda estão pensando... Engraçado, porque na minha época de formação inicial, assim, era comum que a gente usasse a metáfora do xadrez, né? Mas parece que os caras estão aprendendo a jogar até xadrez. Pô, você tem que antecipar algumas jogadas ali. E aí, assim, pegando essa crise do Pix como exemplo, acho que tinha tanta coisa para fazer e fez a pior, que foi lançar um negócio sem debate nenhum e depois recuar. E aí a militância que estava ali, né, que pelo menos e acredita que tem uma fonte confiável, depois de ficar ali rebatendo um monte de coisa do vídeo do fascista Mirim lá de Minas Gerais, teve que também ficar com cara de tacho, porque, pô, então o governo recuou. O que tinha? Era mentira? O que tinha de ruim, então? E aí você fica descredibilizado. E aí existe esse discurso, principalmente na imprensa, gravaram isso, que eu acho que não é só um exagero, eu acho que é um problema maior, porque, na verdade, são eles que criam essa crise de credibilidade do governo, e agora dizem que, mas o governo tem essa crise de credibilidade, né? Então, assim, acho que existem dois problemas aí. Um é que eu acho que é muito menos...
não é que é muito menos, mas eu acho que é mais uma questão de falta de estratégia ali do governo do que dos problemas, dos projetos até, porque existem projetos bons, mas não sabe comunicar de novo como é que faz isso aí. Então, nesse caso, por exemplo, do Pix, me parece muito isso. Uma estratégia que é toda errada desde o começo, que não foi não só debatida, como não foi divulgada ali de canais oficiais de uma forma direta. E o que me incomoda é isso, assim, a gente tá falando que o Lula não vai dar conta de fazer tudo, mas tem o peso da caneta e parece que não usa, e não tô falando só de conjuntura, gente, porque claro que existe uma correlação de forças mas se a gente for esperar esse negócio só virar, nunca faz nada, então é trabalhar com militância para poder, né, forçar ali o governo à esquerda, mas o que o governo pode fazer me parece que não tá fazendo. Então, isso dificulta bastante, assim, porque o básico bem feito, nem isso está sendo feito, que é o dos canais oficiais funcionando de uma forma oficial. Porque aí a gente fica com cara de taxa, a gente fica assim, tá, eu vou me empenhar para poder falar isso aqui, para poder usar a minha. Vou pegar um exemplo prático e individual, assim, usar as minhas redes para poder comunicar um negócio que daqui a pouco eu não sei, e aí eu perco a minha credibilidade em nome de um governo que tá, sabe, vai minando. Então, isso tudo, eu acho que também mina essa autenticidade que o J. Marques citou, assim. A gente tá falando de um governo que nós queremos que esteja mais à esquerda, mas que já não sabe mais o que a esquerda é. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. E aí, Luara, só pra te complementar, desculpa te cortar, até eu li aqui, não perdi quem foi, sobre o famoso voltar pra base, né? Que também é outro mantra. Também. Foi o Eduardo Dias, amigo do meu pai. Vou aproveitar e mandar um beijo aqui. Desculpa te cortar também, já que você me cortou. Um beijo pro Eduardo Dias e pra Rosângela. São amigos do papai. Papai jogou o link lá no grupo. Maravilha. Mandar um abraço pro seu Delírio. E aí, virou um famoso mantra, né? Do voltar pra base, mas tem... E aí é onde a gente... inclusive o Lula já fez essa autocrítica. É engraçado, porque a gente às vezes se perde, né, do derrame de informações. O Lula já falou que ele percebeu, talvez ele tenha demorado a fazer essa autocrítica em público, mas ele percebeu que o PT se encastelou, né, que as lideranças do PT passaram a ser lideranças de gabinete. E esse movimento do Pix, talvez, é onde mostra que perdeu o contato com a base. Por quê? Uma mera nota técnica da Receita Federal, de um ministério que tem tentado ser técnico, né? O Ministério da Fazenda tem tentado ser técnico, indica quadros técnicos, né? Sempre essa coisa do Haddad tentando ser técnico, enfim. E uma nota técnica que, enfim, em outros momentos não daria nada, 10 anos atrás, há 20 anos atrás, provavelmente não daria nada, repercute de tal maneira que 10 dias depois os caras vão falar, e fizemos merda. Não era pra ter feito, era pra ter feito de outra forma. Ou seja, demorou 10 dias ou 2 semanas, nem lembro, para os caras entenderem, voltarem atrás. Eu acho que foi um erro voltar atrás também, mas foi uma decisão que era pra ter sido tomada antes. Eles voltam até com um dia, talvez não tinha dado tanta munição. E aí remete isso que o Eduardo falou e que a gente tem falado do voltar pra base, que também não é um mantra. Voltar pra base. A base tá esfacelada, a base tá tomada por evangélicos e coaches e tigrinho e o cacete A4. Então também não é simples, né? No chão da fábrica, a fábrica já não tá mais aqui, tá lá na China. Então, assim, também não é um mantra, mas tem a ver. Eu acho que o governo está mostrando nessas medidas que perdeu mesmo esse contato, né? Então tem que voltar a tal do diálogo. E como é que dialoga isso? Acho que uma das coisas que eu acho que, e já colocaram aqui também, a gente fala sobre isso também, sobre a tal da escala, contra o fim da escala 6x1, que eu acho que é uma pauta que é muito fácil de pegar. O governo deixou passar o cavalo selado de novo, muito fácil de pegar e navegar e bater e ir nela, e a gente vai com ela até o final. A gente vai perder? Então deixa o Congresso perder, deixa o ônus pro Congresso.
ou deixa pro STF, porque o STF também vota contra o trabalhador várias vezes. Então, assim, foi perdendo esse contato com a base em prol dessa conciliação, que é bom lembrar, a gente também sempre lembra, o governo não é um governo do PT, é um governo majoritariamente do PT, mas é um governo com um monte de gente que já tá doida pra ver o PT pelas costas, inclusive, tá aí o partido do Kassab hoje já falando. Então também tenta essa coisa da conciliação. Pra gente, eu falo isso também aqui, a conciliação é a sobrevivência, muitas vezes, para as pessoas, para a classe trabalhadora como um todo. Conciliar com um cara que quer te matar, que quer te explorar, às vezes você consegue na conciliação ganhar alguma coisa. Agora, a partir do momento que eles não querem conciliar, não tem como, né? Eu queria fazer uma outra pergunta pro Orlando. A gente tá pensando em solução aqui, fazendo perguntas, mas eu queria falar um pouco sobre a possibilidade do caos diante dessa questão das redes, né? Das Big Techs. Agora a gente está num momento histórico que o Donald Trump voltou à presidência dos Estados Unidos e se antes era disfarçado o apoio dos donos das principais empresas, agora não só não é mais disfarçado, como eles fazem parte do governo, eles são integrantes do governo. Estavam todos eles lá na posse dele lá. Tava o Mark Zuckerberg estava lá, o Elon Musk estava lá fazendo saudação nazista, o Jeff Bezos estava lá, enfim, tava todo mundo. Saudação romana. Saudação romana. Do núcleo nazista de Não, mas é engraçado porque a origem da saudação é uma imaginação da saudação romana, ou seja, você tá confirmando só isso. Sim. E aí, agora não tem mais disfarce, né? Todos os toldos foram arriados e tá tudo muito às claras. E eu queria que você falasse sobre isso, assim, são 4 anos de governo no mínimo que o trumpismo vai ter, ele não pode concorrer à reeleição, né? Não, por enquanto. Por enquanto, ele ainda pode mudar, ele ainda pode mudar isso, mas são 4 anos pelo menos de trumpismo com o Trump, né? Agora com todos esses caras fazendo parte do gabinete do governo dele. Como que você vê isso e pra onde você acha que vai? Assim, pensa aí, Amazon, Meta, X, tal. Pra onde você acha que vai? Tem aonde avançar? Cara, vamos lá, vamos por partes aqui, porque eu tava até anotando. Eu vou começar a voltar um pouco na conversa, até para comentar a questão que o Jota falou sobre a autenticidade, falta autenticidade, né, em certas lideranças, certos comunicadores e tudo mais. Por exemplo, a crise do Pix. Na crise do Pix, teve um levantamento que, agora me fala na memória quem fez, né, foi uma empresa que faz monitoramento de rede, mostrando que as principais interações e por uma larga margem, né, as principais interações pró-governo viam de influenciadores. Sim. Gil do Vigor, Nath Finanças e tudo mais. Essas pessoas que ficaram na linha de frente, né, tomando porrada ali, segurando a bronca pra falar, gente, olha só, isso aí é pânico moral e tudo mais, sei lá o que, papapá. As postagens do governo não foram capazes de circular nada. Aquele vídeo horroroso que o Haddad fez, né, aquilo não foi nada. Aquilo não foi simplesmente nada, entendeu? Então, assim, isso só reforça a ideia de que é fundamental de que não... A gente está falando do governo, mas a gente pode estar falando também de partidos, de sindicatos, né, ONGs, porque eu acho que essa lição se aplica a todo mundo. Começar a entender que o sujeito, ele vai olhar para a internet, ele não quer ver mais um velho branco. A pessoa vai olhar para a internet, ela quer ver uma pessoa que nem ela. Né? Eu tô falando que, obviamente, pensando que a pessoa que tá olhando pra internet não é um velho branco. Entendeu? Então, assim. Porque os velhos brancos, eles já estão vendo os velhos brancos. Eles já estão vendo os velhos brancos. Né? As pessoas querem se ver na internet. As pessoas querem alguém que fale a sua língua, mas também que se pareça com elas. Né? Entre um ponto e outro, né? Entre uma participação aqui no lado B e outra, a gente fez o Fala Mesmo Marcele lá na Tabaque. Isso. Cara, Fala Mesmo Marcele, pra quem não conhece, cara, a Marcele é uma amigona minha, moradora da Carobinha, né, que é uma favela ali na região de Campo Grande, tá até passando por um momento bem complicado agora, uma guerra que tá rolando lá, mas, cara, e a Marcele é uma comunicadora nata, inteligentíssima, cara, a gente fazia vídeos com ela comentando sobre política e tudo mais, e eram vídeos que tinham uma recepção até meio morna nas redes, né, públicas, vamos dizer assim, Twitter, Facebook, YouTube e tudo mais. Cara, mas circulava muito no WhatsApp.
muito no WhatsApp. A gente fez uma ação na Vila Vintém, e aí tava eu e Marcele assim, aí veio uma mulher, me cutucou e falou assim, essa é a moça da internet? Tipo, essa mulher que me cutucou pra falar da Marcele, tipo, se fosse aqui no Largo do Machado, era o contrário. Sim. Eu era a pessoa conhecida e a Marcele é desconhecida. Lá eu era completamente. E eu tava na minha terra. Eu tava na Vila Vintém. A Marcele era a pessoa conhecida. Então, ou seja, tava circulando por outros ambientes que não eram os ambientes que a gente de esquerda, classe média, tá habituado a frequentar. Isso foi uma coisa muito simples, foi um exercício muito simples. Não tô querendo tirar onda, não, porque, enfim, todo mundo viu isso acontecendo na internet e tal. Então, assim, é interessante porque tem algumas soluções mais simples que nem isso é tentado. Né? Por que a Marcele as pessoas olhavam pra Marcele? Pô, a Marcele é uma mulher preta, mãe solo, moradora de uma favela do Rio de Janeiro. Ela fala com outras pessoas iguais a ela. Que é a parcela imensa da população brasileira. Então, assim... E isso é autenticidade, né, exatamente. Orlando? É isso que nós estamos falando de autenticidade. Ela pode falar para essas pessoas porque ela entende o que essas pessoas passam, porque é o que ela passa. O Rick, né, que é um exemplo que a gente tem falado sobre o Rick Azevedo, trabalhou vereador, 6x1. Foi... Então a gente tem que apostar nessas pessoas. A gente tem que apostar em estratégias de comunicação que façam emergir pessoas como ela, como o Rick, ou com outras lideranças, sabe? Pessoas que, sabe, o cara vai olhar, o cara que mora lá em Padre Miguel e fala assim, porra, esse maluco aqui morou aqui atrás. Saca? É isso, entendeu? É isso. E não apostar mais uma vez numa comunicação, botar o Haddad pra explicar a história. E essa coisa da crise do Pix foi tão bizarra, porque assim, essa história de Lula vai taxar o Pix vem desde antes da eleição. É uma conversa que vira e mexe, fica indo e voltando, indo e voltando. A primeira fake news do governo foi essa, eu coloquei até no Blue Sky. Dia 6 de janeiro de 2023, a Receita Federal, o Banco Central emite um comunicado desses, que era não lembro exatamente, alguma medida que os bancos já faziam e iam passar a ser obrigados a fazer sobre o Pix. E a primeira, tá lá, fake news, G1 desmentindo, né? G1 desmente, a primeira fake news do gogoverno Lula era Lula sobre vai o Pix. taxar o Pix. Então, porque o Pix, pro Bolsonaro, o Pix é dele, né? Sim. Então, perguntaram a ele, quais seus feitos? Ele fala, fiz o Pix, né? Ele nem sabia o que era na época e depois ele vendeu como se fosse do governo dele. Então, pra eles é um assunto que é muito, muito próprio pra eles também, né? Tipo assim, não, Pix quem fez foi o Bolsonaro, não mexe. E daí tá a sutileza que o Orlando falou das fake news, né, Orlando? Que não precisa ser uma coisa inteira. Precisa dele ter ali elementos que o cara bate o olho e fala, isso aqui tá tudo junto, porque tem isso também da rapidez, né, das redes, e aí as pessoas juntam o que elas querem, o que elas querem acreditar. As bolhas acabam fomentando isso também. É um comportamento que tá muito movido por essa forma de consumir conteúdo, né? Então não precisa que tenha um negócio, um artigo explicando, uma nota, um pronunciamento. Se tiver ali algumas palavras em que contextualiza aquilo que, né, parece que é, quem acredita já numa coisa vai acreditar naquele discurso, naquela narrativa, para usar sempre o termo da moda das redes aí, e a esquerda foi, não, achava que simplesmente não é taxação. Mas aí a gente sempre recai naquela coisa de querer ficar explicando e falando. E tem essa galera que a gente nunca vai conseguir falar mesmo com eles, porque não também. Só a questão da radicalização, mas porque não é nosso público. E aí falta a autenticidade, né? E a autenticidade, gente, não é nada contra. Quem quiser dançar, que dance, mas não é você fazer a dancinha, não é você fazer a trend do TikTok. Não é isso que é autenticidade. É uma construção de marca que leva tempo. Quando você vê lá um vídeo lá do fascista, falo fascista menino, mas o cara já é um cabra, né? Já é maior e tudo mais, mas infelizmente o jovem, é difícil falar de jovens conservadores, está cada vez mais comum, mas quando você vê com milhões de visualizações, isso, por mais que se fale, e tem questão do algoritmo, é porque mudança da meta e favoreceu, como se fecha nos olhos, existe uma autenticidade. A própria Pablo Marçal também, ele tem uma marca muito bem construída, com muita coesão do que é esse personagem. E quando desmonta, ele também perde. Então,
Às vezes a gente está querendo focar em desmontar ali, né, o outro, mas esquece justamente de fomentar, de criar, de fortalecer essa marca da autenticidade, que isso sim gera credibilidade, isso sim faz com que a gente se comunique diretamente, mesmo com públicos pequenos, aí falando de micro-influenciadores, né? Eu acho que devia ter um pouco mais. Na verdade, não só acho, eu acho que o caminho, se possível, não sei, Orlando, já vou passando a bola para você me falar. Eu acho que o único caminho possível é esse, né? A fresta que a gente ainda consegue trabalhar é nessa micro-influência das pessoas atuando a partir de seus territórios e fazendo a comunicação possível. E não essa comunicação possível, eu acho que ela não é a priorização das redes, mas a priorização da vida, sabe? Da vida real, do que as pessoas, do que elas conseguem fazer e a partir disso comunica-se. O que você acha? Assim, é por aí? O que mais que a gente pode. Como é que mais pode atuar? E aí, pertinho, inclusive, do exemplo da Marcele que você citou. Queria que você falasse sobre pra onde você veio. Não, mas é porque é isso que eu vou falar. Eu vou chegar nessa coisa do apocalipse que se desenha, né? Porque eu acho que, assim, eu concordo plenamente com o que você está falando e eu acho que a alternativa ao que está se desenhando, porque na verdade é o seguinte. Gente, como é que eu posso dizer isso? O que aconteceu na posse do Trump já era o que já acontecia. A coisa agora só tá aumentando o grau, né? A gente sempre soube que as redes sociais, elas favoreciam conteúdo de direita. A gente sempre soube que elas fragmentavam a própria esquerda. A gente sabe quanto, por exemplo, as esquerdas estão suscetíveis a estratégias, né? Por exemplo, eu tenho pra mim... Eu tenho pra mim não, porque assim, eu trabalhei com isso. Eu tenho pra mim que boa parte dos... uma parcela da esquerda se engajou ativamente para derrubar, para atacar o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, estimulada por uma estratégia de desinformação dos militares. Assim, eu falo isso porque eu acompanhei, eu tava lá, eu pesquisei isso. Sim. Sabe? Uma parcela considerável da esquerda atacou o relatório final da comissão. Ah, porque vocês não prenderam os militares, porque vocês... Gente, mas... Sabe? Tipo assim, então vamos ignorar tudo que tá aqui porque a Comissão Nacional nunca teve esse escopo, sabe? Então virou um processo. E por isso que eu acho que é importante a gente discuta. A esquerda sente e comece a entender como funcionam as redes. E aquele episódio que eu participei era muito sobre isso. Cara, a gente tem que entender. A gente tem que sentar e entender. A gente tem que conversar com a galera que faz marketing. A gente não tem que... Acabou essa história de botar o companheiro que fez história pra coordenar a comunicação. Me desculpa, e com todo respeito, sou um cara que fez antropologia, saca? Tipo assim, mas eu não sou a pessoa eu não sou a pessoa qualificada pra trabalhar com métrica de YouTube, eu não sei ler aquilo direito. Sim. Eu tenho uma relação intuitiva, tem que ser um marqueteiro, tem que ser existem profissionais que entendem disso. E chegou um momento da gente começar a olhar pra essas pessoas e tentar construir alianças com pessoas que estão nesses lugares e que são favoráveis à nossa ideologia. Eu acho que esse é um movimento de resistência necessário pra que a gente saiba, inclusive, se defender do que vem por aí. Porque se a gente achou que tava ruim, agora vai piorar ainda mais. É aquilo que a gente tava falando assim, cara, não é que o X tem nazi. Ele é nazi. Eu saí de lá por conta disso, não tô criticando quem tá lá e tudo mais. Tipo assim, mas eu não me sentia bem vendo conteúdo nazista sendo vinculado nas minhas postagens. Surfando no meu engajamento. Minha última postagem lá foi quando o Elon Musk jogou corações pra galera, né? Tipo assim, cara, eu botei lá, sei lá, tava com 10, 11 mil curtidas, uma coisa assim. E aí, tipo, quando eu fui ver nas menções, um monte de gente botando sol negro, botando sei lá o quê. Eu falei, gente, me desculpa, eu não vou participar disso aqui. Não vou. A rede é isso. E não existe nenhum dispositivo de moderação que vai tirar essas pessoas daqui. Então, assim... E aí eu acho que aí que vem o ponto que eu quero chegar. Porque aquilo que estava ali, a gente já sabia que estava acontecendo. Há um bom tempo. Há anos. As redes sociais... Eu lembro que eu batia muito nessa tecla quando eu via, por exemplo, o pessoal brigando no Twitter. Não, porque o Twitter era o lugar para se fazer isso. Eu falei, gente, o Twitter não é uma praça pública. Não é um espaço público. Aqui, a dimensão dessa briga vai para um outro lado. Sabe? É impossível você ter um debate razoável, um debate necessário de plenária nesses lugares. Não vira briga de torcida. Vira briga de torcida. Então, assim, tem que parar de acreditar que são espaços neutros, que aquilo... Não! São espaços comandados por corporações que vão fazer com que determinados conteúdos se sobressaiam diante de outros. Beleza. Entendendo isso, como que a gente subverte essa história? Eu acho que a coisa dos micro-influenciadores é muito importante. Porque, assim, não existe uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo para fazer sucesso na internet.
Porque se fosse assim, cara, não existia espaço para divergência. Não tinha Nath Finanças, não tinha Gil do Vigor, não tinha... Existe. E querendo ou não, isso oferece uma resistência. Tem uma coisa que eu falo muito, é a necessidade de se plantar a sementinha da maldade nas pessoas. É você começar a apoiar produtores de conteúdo que não falem necessariamente de política. Pessoas que estão ali, sei lá, falando de videogame, falando de Roblox. Foi o grande achado deles, né? Da extrema-direita, né? Eles botam esportista, coach, um monte de gente que tá ali alinhado com eles falando de outras coisas da vida cotidiana. Então, mas imagina, é nisso que eu falo, por exemplo. Imagina tu tá lá, um influenciador de videogame. Aí o cara tá lá jogando, e aí em algum momento ele fala uma coisa do tipo assim, gente, ó, fazer comentário transfóbico não é legal. Isso pode fazer uma diferença imensa na vida de milhares de pessoas. Esse pequeno momento em que o cara que ele gosta, que joga no videogame, vai falar assim, cara, fazer comentário transfóbico não é legal. O Casimiro fez isso algumas vezes, né? O Casimiro fez isso algumas vezes. Foi um pouco disso, né? O cara razoável que apareceu como, pô, peraí, o cara é diferente de tudo que... É isso, entendeu? Tipo assim, e aí fica... Aí começa uma disputa se o Casimiro é a esquerda, não é... Virou, né? Quem ele votou. Aí ficam exigindo determinados comportamentos dele que ele nunca se propôs a ter. Isso. Então assim, e eu não tô aqui defendendo o Casimiro nem nada do tipo. A questão é comentar. Análise. É isso. Então assim, cara, quantos outros Casimiros seriam necessários? Sim. Né? Porque a gente consegue ver isso. A gente consegue ver que tem... Cara, teve uma época que eu convivi muito com influenciadores de outras áreas. Era muito louco, por exemplo. Galera influenciador de camping. Cenário de camping é completamente dominado por bolsonaristas. A galera survivalista, tá ligado? Aquela galera que vai pro meio do mato com a faca, eu sou macho, isso, aquilo. Motoqueiro. E aí os caras eram assim... Não vou nem falar, era um casal progressista e tal, sei lá o quê. E eles me perguntam assim, cara, mas eu não posso. Tipo assim, pra ter uma ideia, eles perderam seguidores durante a pandemia só porque eles se recusaram a fazer viagem durante a pandemia. Porque as pessoas perguntaram, vocês são a favor de vacina, tá ligado? Desse nível. Sim. Ele falou assim, cara, como é que eu me posiciono? Eu falei, gente, é só plantar a sementinha da maldade. Vocês não precisam fazer o L na live, vocês não precisam fazer... Sabe, você... Já dá dúvida até, dá o outro lado, ó. Tem um outro lado aqui. É isso, entendeu? Tipo assim, então isso já oferece uma resistência. Eu acho que para as esquerdas, né, é essencial que se aposte nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de influenciadores, sabe? Pessoas que vão estar aqui... Eu não tô falando que a gente não tem o nosso papel, porque a gente é o chato da política. Claro. Né? Porra, a gente fez nossa carreira na internet sendo chato de política. Isso. E eles têm os chatos da política deles também. Também. Então, assim, mas é necessário também que a gente tenha o apoie e seja apoiado por essas pessoas que estão nesse campo mais amplo, né, e dialogando com diferentes públicos, e que a gente entenda que essas pessoas muitas vezes não podem assumir determinadas posições. Pra não espantar até o público. Não vai ter o cara que tá lá jogando, faz o L. Não é isso. Né? Outro dia eu vi uma discussão Ou talvez até... Desculpa, Orlando, mas assim, talvez não assuma também, até porque não sabe, não quer saber, também não é a dele, sabe? Eu acho que vai também de exercer uma resistência à autofagia que você citou. Sim, exato. Porque muitas vezes a gente tá querendo que as pessoas rezem uma cartilha que é nossa, sabe? E não deles. O voto ainda é secreto a autenticidade também mora aí. É isso. Cara, outro dia eu vi um debate muito interessante sobre se o Gabigol era de esquerda. Sempre rola. Gabigol é de esquerda por isso. Os pais são. Aí ele postou a bandeira, puxou bandeira, sei lá o que e tal. Mano Brown, São Bernardo. E aí assim, cara... Só dele não ser um fascista full já era ajuda. Isso, mas eu fiquei pensando exatamente isso. Tem vários igual a ele que são. Eu até confesso que eu senti uma certa simpatia pelo Gabigol nesse momento, assim, cara. Porque eu falei assim, cara... Legal, cara. Legal. Botafogo contratou um agora que é petista. É Arthur. Mesmo? O Arthur é petista. Quando o Lula ganhou, saiu, fez o L. Caraca, cara. Mas eu acho que... Por mim, Gabigol pode fazer o L. A biografia da Dilma, que ele já jogou nos 2 piores clubes pra mim, então não vai fazer diferença. E aí, como é que a gente trata disso? Ele tá aposentado já. Já tá acabou de fazer 3 gols de afetos que eu acho que falta entender, sabe? Dessas subjetividades. E as pessoas ficam querendo, eu brinco muito aqui, Orlando, não sei se você já me ouviu falando disso, que são os heróis da Marvel, sabe? A galera viu muito filminho de herói, e aí quer juntar aquela todo pessoa mundo ali, aquele negócio, e torcer e saber que no final vai salvar o dia, sacou? Cara, e isso não vai acontecer, galera, porque a gente não é herói, a gente erra. Eu posso só citar uma conversa, que eu não sei se eu já citei aqui, de uma vez que eu tive com motorista de Uber, e começou aquela coisa muito assim, porque não sei o que lá, isso 2017. Porque o Brasil vai virar uma Venezuela. Aí eu já liguei meu alerta assim, falei, tá voltando à praia, cara. Não queria entrar nessa agora, mas fui conversando com um cara na boa, assim. E ele foi olhando, no começo nem olhava pra mim, depois ele foi assim, falou, onde é que você consegue essas informações?
não, porque você tem que criar um canal no YouTube. Ele falou isso. E eu já ouvi isso de muita gente. Na época nem sonhava em fazer o lado B. Pra poder fazer uma live aqui no YouTube. Mas a conversa que eu tive, eu calculei rapidamente assim, gente, eu tenho 10 minutos até minha casa para poder falar com esse moço. E a conversa que eu tive com ele, que era assim, era aquela coisa bem... E as pessoas que ele ia citando, que ele via os canais, eram os mais radicais, assim. E eu falei, cara, eu tenho que deixar para ele essa sementinha da bondade, viu, Orlando? Que é falar, cara, você tem que entender que existem outras histórias, saca? Possíveis. Existem outras versões dos fatos. Porque o dele era isso, assim, ele, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu falei, não, a mensagem aqui é essa, que existem outros e que ele precisa ficar atento. Aí ele falou assim, mas aonde você consegue essa informação? Aqui não sei o que lá. E era aquele padrãozão, aquela cartilha do vai pra Cuba, porque Venezuela é isso e não sei o que lá, que a gente ouvia desde 2017, que radicalizou esses caras, mas que nunca teve esse enfrentamento da divergência, porque a gente tá querendo ser o personagem. Eu falo, gente, né, quando você citou a questão da autofagia das redes, assim, a autofagia à esquerda. As pessoas criam ali, muitas vezes, esse personagem que não existe na vida real e que depois vai sofrer os exposeds, né, nas redes, e aí sempre cai, o herói sempre cai, a heroína sempre cai, porque a gente erra, gente. Porque não adianta me pedir opinião sobre tudo. Porque na hora que vocês me falarem do Gabigol, não adianta ele ser de esquerda, eu vou ser clubista, sacou? Porque eu sou atleticana. Então, tem essa diferença que a gente precisa... E isso é parte da minha marca, isso é parte da minha autenticidade, sacou? Eu vou escorregar em algum momento, se você quiser que eu fale alguma coisa que eu não sei. Agora me pergunta sobre coisas que eu gosto, que eu topo falar, e vai sair uma conversa legal. Não, você sempre a chata que vai ficar lá o tempo todo. Ai, porque... Claro que as pessoas às vezes têm você como referência. Então muita gente me pergunta sobre o PT. Não adianta eu não ter saco para responder no dia, eu não querer... Mas faz parte também da minha identidade. Falar sobre isso, sabe? Não adianta você querer ser ouvido se você é um chato. Um ponto também é esse. Cara, mas só pra... Eu acho que acho que eu não contei isso aqui no lado B, né? Como é que eu comecei... Porque eu era acadêmico, dava aula na PUC. Eu era professor no departamento de filosofia da PUC, sabe? Tipo, por que eu larguei essa história pra começar a fazer conteúdo pra internet? Pô, por conta do meu antigo sogro, né? Enfim, pai da minha ex-companheira, eu fazia palestra em colégio do ensino médio, colégio público do ensino médio ali, né? Zona Norte, enfim, em geral. E aí, cara, eu lembro que eu dei uma palestra lá para as crianças sobre povos indígenas e ditadura militar, né? Que era o meu tema, que eu trabalhava, enfim, foi até a minha participação aqui no lado B. Cara, eu terminei a palestra, as crianças adorando lá que eu tava falando, porque eu comecei a associar a questão dos povos indígenas até com a questão da época das remoções de favela, aquelas coisas todas, a galera se amarrando. Acabou, o pessoal veio falar comigo assim, pô, professor, muito legal, onde que eu sei mais sobre isso? Aí eu falei assim, eu não tinha nada pra dar pra eles. Uhum. Nada. Assim, em 2011, 2012, eu não tinha nada. Tipo, eu tinha um livro de 300 páginas. Toma, lê o livro aí, moleque. Sabe? Lembra que vai estudar história? Sabe? Tipo assim, quem tava dando... Votar com o livro. Era isso, nossa. Cara, quem tava dando coisa pra eles... Era essa galera que tava do outro lado. Era a galera que tava já no YouTube naquela época. Pois é, eles chegaram jogando videogame, sabe? Pô, cara, a primeira vez, assim, que... Vou dizer assim, que eu reencontrei o He-Man, também conhecido como Eduardo Bolsonaro, tipo, foi ele jogando, acho que videogame no canal do Nando Moura. Saca? Tipo, o que ele tava fazendo jogando videogame? O Nando é um fruto desse, né? Sim. Ele não era um cara... Ele tava ali, era um influenciador em comum e se radicalizou. E foi seguindo. Cara, tipo assim, isso que é uma das questões, assim. Aquilo que a gente tava falando sobre segmentação, sobre comunicação. Ecossistema, que foi a palavra que a gente usou na época. Então, essa que é... Porque como é que você forma um ecossistema? Essa que é uma coisa que é importante. Um ecossistema, São você vários. não pode ter a mesma espécie. Se for mesmo, São várias espécies convivendo em uma certa harmonia ali, claro. né? O nosso ecossistema é o quê? A mesma espécie se predando. É isso. Se predando. Por isso que é a autofagia, né? A gente tem que constituir... E não há ecossistema que resista assim. Não há. E por isso que a gente não tem um ecossistema. Não é ecossistema, na verdade, não é. Não é. A gente, cara, assim, a gente tem algumas expressões de pessoas que passaram por esse momento, especialmente durante a pandemia. Já até melhorou, vai. De 2020 pra cá melhorou. Você mas consegue ver piorou. Depois Não, de você não acha- 2022 pra você- cá piorou. 22 pra cá de piorou. 22, tá. Porque eu acho que a gente conseguiu ver alguns influenciadores que fazem... Por exemplo, o Rafa Vicente é um... Sim. Que eu penso logo nele, que ele é um cara que fazia
vídeos engraçados da família, muito bom, inclusive. E é um cara que se posicionou quando precisava se posicionar, né? Acho que a gente conseguiu incluir, só que a gente chegou tarde, né? Sim. A gente começou a correr um negócio que é... E eu acho que nem chegou, não foi só uma questão de chegar. Por que a gente chegou tarde? Eu acho que essa que é a pergunta de um milhão de reais. É, porque assim, 1 milhão de likes. Bitcoin, de meme coins. Cara, eu acho que assim, é muito louco falar isso hoje em dia, né? Mas o Fagner deve lembrar, assim, as esquerdas foram pioneiras da ocupação da internet. No blog, Sim. né? O CMI, né? Tipo assim, cara, blogs depois. A gente tava ali, Orkut era de esquerda. Exatamente. Olavo de Carvalho era uma piada no Orkut. É isso aí. Cara, tanto que quando surgiu aquelas comunidades, tipo assim, quando teve o massacre lá em Realengo, eu lembro disso até hoje. Tipo, cara, surgiu uma comunidade da galera apoiando, mas a comunidade acabou rápido. Sabe? Tipo assim, era denunciado. Então, assim, o ecossistema da internet era da esquerda. Isso foi muito importante para a eleição do Lula. Formou muita gente se formou na política lendo blog. Pode parecer absurdo hoje em dia. Sim, mas é verdade mesmo. Aí o que acontece? Ossificou. Não, eu não tô brincando, assim, eu participei de uma reunião em 2022, juro a vocês que eu não tô zoando, uma reunião de planejamento numa instância de razoável influência, e eu vi as pessoas dizendo assim, véspera de eleição, faltava, sei lá, 15 dias pra eleição, coisa assim, segundo turno, a gente tem que voltar a investir em blog. 2022, isso? 2022, assim. Eu falei, cara, aí me complica, sabe? Tipo assim, você tem que pegar as pessoas, você tem que... Quem é que vai ler blog hoje em dia? Sabe? Quem é que vai ler? Eu sou um entusiasta eu da também, newsletter. mas não... Mas é o meu público. Você pois tem o seu público. Você não vai atingir o Uber. O cara não vai abrir o... enquanto ele tá dirigindo, ele tá ali vendo o blog. Não, ele tá vendo aposta, ele tá vendo futebol, tá vendo... Então assim, vamos lá, beleza. Então como é que a gente vai produzir um conteúdo de futebol que ao mesmo tempo, sei lá, emule os antigos programas da ESPN? Né? Porque aquilo ali era um antro de comunista, aquela porra. Querendo, goste de a gente ou não, mas aquilo era. Pega ali o Trajano, o Mauro César, aquela galera, o Caio Kifuri. Eram pessoas assumidamente de esquerda. Isso. Então assim, como é que a gente emula isso? A gente vai ter um programa de futebol sobre isso? Sabe? Como é que a gente vai emular? Tem um canal de futebol que é até um canal meio grande, acho que também. O pessoal do Charla também, né? O pessoal do Charla também. Não são... tipo assim. Então, assim, cara. Mas em outros segmentos. Quais são os segmentos do momento? Você olha pra internet, cara, por exemplo. Cara, eu fiz um experimento no meu canal que era assim. Eu criei um perfil virgem, entrei no YouTube. Isso antes dessa história toda de Elon Musk. Acho que foi 2020, 2021. Criei um perfil virgem e entrei no YouTube. Cliquei no primeiro vídeo que apareceu sugerido pra ele. Eu chamei isso de Dolinho Experiment, né? Dolinho no personagem. Aí, tipo assim, ele clicou era investimento em CBD, né? Ele clicou, investiu, segundo vídeo. Aí era um outro cara falando sobre como investir em futuros. Em 4 vídeos ele chegou no Brasil Paralelo. 4 vídeos. Só clicando no primeiro vídeo que aparecia. Aí tu pensa o seguinte, porque o Dolinho, ele tinha o meu perfil. Era um homem, seus 30 e poucos anos, né? Que entrava na internet. O algoritmo do YouTube entendeu que esse homem, ele tem prioridades que ele vai querer aprender a investir. Sim. Né? E aí vai mostrar esse tipo de conteúdo. Qual é o conteúdo que a esquerda tem pra mostrar pra esse cara? Qual é o conteúdo? Não tem. A gente não tá disputando isso, a gente não abre. Não existe um planejamento, sabe? De um partido, de um sei lá. Quando tem, é voluntarismo, né? É O isso. cara que Não, é faz, isso. né? Ou é um negócio estruturado. Ou é uma iniciativa tipo a minha, de vocês, sei lá, o cara sempre fala, vou produzir esse conteúdo aqui, porque a Nath é isso. Né? Ela chegou. E pra tu ver o sucesso dela, ela foi disputar sozinha esse ecossistema, cara. Ela disputou, ela construiu uma vida em cima disso. Cara, mas a gente não tem alternativas. A gente não tem. Porque é isso, você não entra lá no YouTube e vê assim, cara, quais são as trends? As trends são essas. Beleza. A gente tem influenciadores que se enquadram aqui? Não. Pelo contrário, a gente tem aversão a produzir algo ali. Essa que é a grande questão. A gente tem uma aversão, a gente perdeu a corrida, a gente não foi pro YouTube, porque, cara, eu lembro disso em 2018, pós-Bolsonaro, eu fui participar de um evento lá no Rio Grande do Sul pra discutir conjuntura. Eu era o único antropólogo. Todo mundo lá descabelado pra entender o que aconteceu, sei lá o que, papapá. Cara, a única pessoa que falou de internet fui eu. Um monte de cientista político, sei lá o que, a única pessoa que falou de internet fui eu. E aí, tipo, um deles virou pra mim e falou assim, cara, YouTube não gera consciência de classe. Aí eu falei, não sei se é, talvez nos termos de Marx, talvez não, mas gera outra coisa.
Gera afeto. Tá gerando coisa gera aí até afeto. agora. Gera alguma coisa muito poderosa. É, e as pessoas não, porque você tem que ver quantas pessoas acessam a internet. Falei, cara, você não tá entendendo. Lembra, quando na eleição de 2018, não, quando começarem as eleições, quando começarem a propaganda O na horário TV, eleitoral na TV. a campanha do Alckmin Ele apostou nisso. só tem 17 segundos. A campanha do Alckmin apostou nisso. Apostou horrores. 1%. Tipo, imagina, cara. Imagina isso, entendeu? Tipo assim, os caras entenderam como que o negócio funcionava enquanto a gente tinha aversão a isso. Como a gente tem uma aversão até hoje. Até hoje. A gente tem, cara, aquilo que a gente tava falando lá atrás, eu lembro que eu falei da Nina da hora, lembra? Que ela tinha algum... A Nina hoje tá sensacional, cara. A Nina é um... Putz. Mas, tipo, é isso que eu falo, cara, assim. Por que eu consegui me manter fazendo internet? Por que eu consegui me manter fazendo internet? Bicho, eu fiquei um ano da minha vida, e vocês trabalham com isso, sabem como é que é. Eu fiquei um ano da minha vida, cara, catando moeda. Até hoje, produzir conteúdo político à esquerda é catar moeda. É catar moeda. Você não tem apoio de ninguém, as marcas não vão te apoiar. Não. Quando te apoia, é uma marca amiga, sei lá o quê, mas não é um apoio. Que também tá na dificuldade. É isso. Então, assim, cara, pra se manter nesse processo, você tem que ter um determinado perfil. Agora, pô, se você é que nem a Marcele, uma mãe de cinco filhos, como é que tu vai fazer isso? Sustento, assim. Se tu é um cara que tem que fazer um corre pra sustentar teus filhos, como é que você vai se sustentar? Como é que você vai segmentar essa comunicação se você não tem nenhum investimento? Esse cara vai ter que depender do conteúdo da internet pra fazer isso. É isso que eu acho que falta pra conseguir disputar. Eu acho que falta também um input, né? Input financeiro, de treinamento, pra garantir uma sustentabilidade das ações. Cara, eu vi ao longo desses anos, entre um episódio e outro, eu vi muitas ações muito interessantes, muito boas, que nunca saíram do papel por falta de recurso. Logístico, financeiro. Tudo isso que você tá falando aí, cara, a única frase que me vem à cabeça quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, para apoio, para input, é o seguinte: esse programa aqui está na sua 10ª temporada, é um milagre. É um milagre. Absoluto. É um milagre. Gente, é só um exemplo. Pois é, mas estamos resistindo. Vou ler aqui algumas pessoas que estão falando que tem um monte de gente do Caxambi, hein, galera? Célio Gari. Bairro de esquerda do Rio de Janeiro. Caxambi, Maria da Graça vai tem resistência bastante. comunista, cara. Alguém mais aqui, além da Zane, pessoal do Caxambi. Quem rapaz. imaginaria, hein? Pois é. Norte Shopping, um shopping de esquerda do Rio de Janeiro. Nosso Guga Novaes, Caxambi é um reduto de esquerda. Até o Eduardo Paes frequenta. E o Freixo também. Bruno, Pedro Souza, Gabriela. Mandar um abraço aqui pro pessoal que deixou o superchat. Eu já perdi aqui, mas o coletivo Edu Cartoon tá sempre com a gente, deixou um superchat. A Miraia deixou um superchat. O Receptor deixou um superchat. Queria achar mais um aqui, que teve mais uma pessoa que deixou. Teve uma pessoa que deixou logo no começo, esqueci o nome. Pois é, mas enfim, obrigado a todo mundo que deixou, pessoal Wagner Pinho, Pedro Souza. O papo rolou solto aqui, a gente gostaria de ter mais 1h30, quem sabe o Orlando não volte aí, já que o pessoal confunde o Orlando como um panelista do lado B, a gente chama o Orlando aí, a gente vai fazer um contrato com o Orlando aí pra ele vir de vez em quando. Deixa um like, pessoal, é importante. A gente tá com bastante like aqui, mas enfim, quem ainda não deixou. A gente tá chegando ao fim. Importante também mandar esse conteúdo, tá? Esse conteúdo é isso, espalhar no WhatsApp, nas redes sociais. Compartilha, Instagram, tira fotinho. Se estiver no Twitter, se estiver no Blue Sky. Pra gente é importante, porque a gente vai nesse boca a boca. Nós somos pequenos influenciadores, nós não somos grandes influenciadores, mas que temos uma rede que é muito importante e ela vai sempre ganhando gente. Inclusive a gente ganhou, acho que foi Rafael o nome dele, que esqueci o sobrenome. Conheceu a gente no final do ano, né? É interessante como chega gente nova, a gente sempre acha que são sempre os mesmos aqui conversando e tal. Cara, chega gente nova, a galera tá conhecendo a gente, 10 anos tem gente conhecendo a gente ainda. Chegou, já virou apoiador, um abraço pro Rafael. Então pra gente é importante esse engajamento, a gente sabe que a gente não vai ganhar no algoritmo, mas a gente vai tentar disputar e vai tentar disputar no boca a boca. Pra gente aí, o boca a boca ainda é muito importante. O Orlando faz as lives dele também, bombam, enfim, a gente quando faz essa interação também ajuda o público dele, ajuda a conhecer a gente, o nosso público ajuda a conhecer o Orlando e assim vai, nessa integração também que a gente faz bastante... O meu público descobrindo que vocês não são um podcast LGBTQIAP+. Né, eu sempre achei, lembra disso? Eu achava que era o lado B, era o lado bi. Porque tinha o lado bi. Tinha o lado bi. O lado bicha, né? Tinha um podcast chamado Lado Bi. Eu fiquei meio decepcionado quando não era lado. E assim vai, né? E não fala só do Rio, né? Pessoal, a gente como tem o lado B do Rio, o pessoal acha que é só do Rio, não é? É parte do Rio.
Que o Kleber Vinícius agora, o botafoguense Kleber Vinícius também deixou um superchat no finalzinho. Então, muito obrigado. Você que tá no podcast também, avalie, enfim, pra gente, todo esse tipo de interação pra gente vale. Uma pessoa que conheça a gente que não conhece, ou que já ouviu falar, às vezes não ouve sempre. Esse é um programa que certamente vai atingir aí, níveis bacanas de audiência. Esse é um programa que também que eu indico aqui, o Lado B Revista, com o Ian Neves, tá? Você que tá no YouTube aí, já busca aí o Lado B Revista com o Ian Neves. O Ian é um influenciador também muito grande no YouTube, e a gente fala um pouco sobre comunicação. Então também a gente pesca aqui um pouco desse cenário de comunicação aí das esquerdas. Orlando, deixa seu recado final. Bangu vai cair? O Bangu não, cara, né? tô... Tá com medo do Bangu e o PM aí, se bem que o PM vem Não, o PM vem firme. se é que vai ter rebaixamento também, né? Também tem tá... essa história, né? Mas enfim, quem tá brigando mais é a mocidade, né? Pois é. Mas o Bangu tá complicado, cara. No Carioca eu sou Bangu, né? Inclusive, um dos meus recados finais, eu tô com um boné aqui do Botafogo Antifascista. Temos ouvintes. Que é um coletivo do qual eu faço parte. A gente tem umas ações, né, quinzenais de distribuição de alimentos no centro do Rio, pra população de rua, né? Em conjunto com o pessoal do MTST. Então, quem puder apoiar o Botafogo Antifascista, porque é isso, a grana que a gente tem é a grana que as pessoas doam, né? E não precisa ser botafoguense pra poder doar, é só não ser um canalha, né? Porque, porra, a gente tá distribuição de alimentos, sei lá o quê. Até porque o John Texor não vai. Não vai doar. Não tá Então, falando com a gente. Vamos ver se o Arthur... Se demora, ele nem sabe que tem pessoas passando fome na rua no Rio de Janeiro. Entre em contato com o Arthur. Pois é, cara, aí, ó. Aí, galera do Botafogo Antifascista pode ser uma boa, Arthur né? faz o Hélio. Cara. E também, pô, pedir pra galera acompanhar o Cálice, né, cara, que voltou, meu podcast no qual eu investigo os crimes da ditadura militar, né, enfim, depois de um grande ato, tá voltando o Cálice, né. Eu acabei de lançar um podcast com a Alice Braga, escrevi e dirigi a Alice Braga e Dayara Tucano, né, eu e a Renata Tupinambá. Saiu pela Amazon, o Iauara, que é justamente contando a história, né, de como o governo brasileiro transformou o genocídio de populações indígenas, né, em uma política pública, né? Então essa é a história do programa. E tem um outro vindo agora que eu não posso falar agora, com o Gregório do Vivier. Então, assim, tem coisas acontecendo. Mas o Cálice, que é o meu programa, escutem. Quem puder apoiar, apoie. Porque é isso, a gente produz, né, contando moedas. E toda quarta-feira de manhã eu tô fazendo live aqui no YouTube, na Twitch, pra esparecer, pra conversar com a galera. Nada muito comprometimento, mas é assim, é isso, né? Porque eu sinto falta, né, cara, de falar com as pessoas. Eu né? também, sabia? É isso. Eu me espelho muito no Orlando em determinados conteúdos, cara. A newsletter, eu perguntei pra ele, lá no Buscar, se não me engano, e ele falou, pô, tem que fazer e tal. Essa live que ele faz também é bem legal, porque é uma forma de você interagir, a gente sente muita falta aqui. E também de falar de outras coisas também, porque às vezes, né, a gente fica muito preso, né? Bem legal, acompanhe, pra quem não conhece, provavelmente acho que boa parte da nossa audiência conhece. Pra quem não conhece, acompanha o Orlando. Obrigado, meu querido. Pô, cara, quando quiser me chamar, tamo aí sempre, cara. Ótimo. Sempre, pô. Vamos nessa. Demorou muito tempo pra voltar, hein? Demorou mesmo. Luara, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Fagner. Boa noite, Orlando. Falar em gente que não conhecia ainda Orlando. A minha mãe não conhecia Orlando, mandou mensagem aqui falando: tô vendo Orlando, que cara massa e tal. Então, tá vendo? Outros públicos. E, pô, muito feliz aqui com a conversa. Eu acho que realmente vamos precisar de mais programas, mais conversa, porque é um tema que não se esgota. E a gente acabou até, não sei se fugindo um pouco, mas indo além, eu acho, né? Eu diria, porque fizemos aqui uma análise de conjuntura da comunicação do governo também. Mas muita gente querida no chat, fiquei muito feliz, então queria mandar alguns beijos aqui para Gabriela Silva Pequena, que mandou aqui mensagem. Obrigada, Gabriela. A Rosângela, que é uma companheira, minha amiga do meu pai também, mas companheira, lá de Conselheiro Pena, mandar abraço para ela, Eduardo Dias, pessoal que meu pai chamou, então beijo também pro papai que tá fortalecendo, minha família. Minha avó deixou uma mensagem tão fofa, gente, que eu vou ler a mensagem da minha avó, dona Maura Rosa. Colocou: boa noite, gosto muito de assistir vocês, e ela assiste mesmo, porque depois ela comenta comigo. Estou feliz por vocês estarem de volta. Abraço a todos, em especial para minha muito querida neta Luara. Não é bonitinho? Eu acho muito legal. E eu acho legal porque inclui também as pessoas de ouvirem, assim, são outros formatos, então eu acho bem bacana ver que a gente está chegando a outros públicos e que estão levando essa curiosidade, assim. Eu vou citar mais uma coisa legal, porque ontem, a partir da minha família, né? Ontem a minha avó e o meu irmão, minha mãe, minha avó e meu irmão foram ao cinema assistir Ainda Estou Aqui. Porque já era
Desde a CPI da Covid, se não me engano, minha avó foi acompanhando um pouco mais a política e tudo mais, na televisão, né, ali, e eu lembro dela me falar sobre a questão dos militares, assim, falar, eu tinha um interesse maior por esse tema, assim, mas nem sempre tem condição de ler, né, livros e tal, e acaba que conteúdos, assim, ajudam. E ontem eles foram ao cinema, e existe, né, uma gratuidade para idosos acima, né, de 60 anos e tal, então também é legal divulgar. Levem seus avós, levem seus tios queridos, e levem também os jovens, né, meu irmão fez 18 anos, tá com 18 anos, na verdade, faz 19 esse ano. E uma coisa que me espantou, assim, porque a gente tá falando da Comissão da Verdade, né, Rolando, que você participou ali diretamente, e era muito comum da minha geração que a gente tivesse realmente ódio e nojo à ditadura. E a gente vê uma juventude hoje, Brasil paralelizada, que simplesmente não sabe. A minha mãe comentou assim, poxa, o Vitor falou que não imaginava que era assim. Isso vindo de uma família em que se discute isso. Mas como a gente vê cada vez menos esses debates, e nas escolas isso virou doutrinação, né? Você falar, milindrar os militares virou uma doutrinação, todo mundo fazendo textos como daquela colunista lá que todo mundo sabe o nome. Isso ficou muito difícil, e as pessoas Colunista perderam um pouco a noção. Alka-Seltzer. Exatamente, Fagner. Então, retomar esses debates assim nas nossas micro-realidades, foi um pouco do que a gente falou aqui. Se você não quiser, assim como eu lá, como motorista do Uber, que falou, vai, faz um canal no YouTube. Se você não quiser fazer um canal no YouTube, você pode conversar com as pessoas ao seu redor, começa por aí, mas converse, sabe? Leve não precisa ser o chato de estar o tempo todo ali, igual aqueles memes da ceia de Natal. Mas às vezes seja chato também. Seja chato com consciência. Mas assim, vamos retomar, sabe? Esses afetos familiares, dos amigos. Sai um pouco da internet, vamos voltar para as nossas próprias bases. Eu acho que é um pouco por aí. E aí, um último abraço só. Eu juro que eu agora, né, falei muito nesse final, mas eu estive com a Luma Matos, né? Eu fiz uma viagem no final do ano passado e ela tá morando em Londres, estive em Londres. Pude encontrar a Luma. Se ela ouvir este episódio, Luma, um abraço. Foi uma delícia te encontrar. A Luma que faz um trabalho também muito bacana nas redes, no TikTok. Foi muito legal conhecê-la pessoalmente também. Então, um abraço para todo mundo que ficou com a gente até agora. Tava morrendo de saudade e voltamos. Minha professora de inglês que me ensinou as 25 palavras em inglês que eu sei na vida. Minha comadre, Luma, um beijo. A Luara, bota mais uma pessoa na lista aí. Luara conheceu a Luma antes da gente. Sim. Fagner Torres Lima. Tá vendo? Falta de prestígio. A Luara circula pelo mundo, então é óbvio global, que ela vai né? O conhecer globalismo, mais... hein? Claro. O globalismo do lado B. Claro que ela vai conhecer mais gente. Não, é isso, cara. Agradecer a presença do Orlando. O programa é sempre muito bacana, sempre, apesar do tema pesado, é pra cima, porque, né, o Orlando tem esse jeito espivitado e é sempre bom conversar com ele. Luara, obrigado. Caio, obrigado. A turma aqui do estúdio também. Dizer que já que o programa foi sobre Big Tech, foi sobre algoritmo e tal, dizer que eu não estou mais no X, eu já saí definitivamente, não vou voltar mais. Eu tô lá no Blue Sky, mas eu quase não uso, é muito, muito raro. A única rede que eu ainda uso, também posto pouco, mas ainda posto é o Instagram, então quem quiser me seguir lá no Instagram, acho que é Fagner Torres Lima, eu acho. Muda toda hora. Eu acho que é. Não, eu acho que é. Pô, Não deve ter muitos Fagner Torres. Se você botar Fagner Torres lá... Tem, inclusive, outro dia morreu um. Não, outro dia não, já tem tempo. Eu mandei pra você. Fagner Torres. O cara morreu, No Lima, se eu não me engano, também. Era Fagner Torres Lima, o cara vai morreu. Vendo, tem um agora, acho que é Fagner Torres Lima, mas só tem um. Se você botar lá no Instagram... Agora. Deus o tenha. Por enquanto. Aí você... Porque também acho que não vai ter outro, não. Enfim, Fagner isso. parou de ser feito junto com o Monza, né, cara? Pois tipo é. Orlando, né, cara? O Fagner é... O último sucesso do Fagner. Fagner é o Raimundo Fagner, tem 30 anos. Não, então, não. Cara... já pesquisei sobre isso, né? O auge dos Fagners é até 84. Tem no IBGE. Até 84. Em Orlando. Depois não tem Orlando mais. 70, jogadores. O Fagner começa ali 77, 78, vai até 84, que é o auge do cara, que depois virou um Zé Mané também, mas parece que se arrependeu. Então, o arrependimento, a gente tem que dar valor ao arrependimento. E a Laura falou sobre pegar sociabilidades, a família. O ano é agora. Porque vai vir eleição Cara, mas eu 2026. vou falar uma coisa, desculpa, Fagner, mas eu acho que essa é a mensagem do programa. Sim. Vamos voltar pra isso, pro que importa. Você tava falando do seu amigo que se foi. Eu acho que esse que é o momento de a gente...
Porque em 2018 o que aconteceu foi a ruptura de tudo. Isso. A gente virou chato, acabou, saiu do grupo da família. E a gente sei lá o quê. perdeu, né? A É verdade é isso, essa. né? E eu acho que é o momento da gente voltar e se reconectar com a É vida, isso, né? Com as é pessoas, isso. com o que de fato importa, né? É isso. Então, galera, é isso aí. 2025, bebam água, façam atividade física. Quando der pra dar uma escapada da cidade que você mora pra poder passear em outro lugar, vai passear, Montanha, vai serra, namorar. Bebe, mas não bebe tanto também, porque, Vai ao né, cinema, cara, vai vai ao ao cinema, ao teatro, né? Lê o livro. Então, é isso. Fica aí meu recado pra 2025, minha indicação cultural também pra 2025. A minha é desalgoritmize-se. Não precisa sair das redes. Quer dizer, se der pra sair, ótimo. Mas assim, precisa sair. Mas tenta vencer o algoritmo, né? Quando a gente fala da newsletter, de ativar a notificação, de ir atrás do que você quer efetivamente ver. A gente tem trabalhado com isso. Porque se deixar, o algoritmo vai te levar para coisas... A cada 1, 2, 3 coisas legais, pessoas legais que você vai conhecer... Você vai conhecer 10, 20, 30 assuntos merdas, pessoas merdas. A realidade é essa. Então, tenta desalgoritmizar a vida, né? Vamos voltar. Principalmente a gente que já tá aí 30, 40 anos, né? Já viveu A bastante. gente conversa muito sobre isso, né, Pois cara? a gente precisa desalgoritmizar um pouco. Eu fico muito. Eu tenho muitas reflexões sobre isso, porque eu não tenho. Diferente, né, dos amigos aqui. Só para finalizar, eu perdi meus avós e minha mãe, que eram as pessoas mais próximas, né, da minha vida, antes do momento no momento pré-internet, né? Meus avós morreram nos anos 90, minha mãe morreu em 1990. Eu fui criado pelas minhas tias, né? E eu sempre fico pensando, eles não tiveram a oportunidade de ter essa mudança de geração que eu tive, né? De sair do analógico pro digital. E às vezes fico com inveja, não pelo fato de ter morrido, mas fica, caralho. Cara, eles tiveram talvez uma vida com muito mais qualidade que eu, mesmo supostamente com mais acesso à informação e mais acesso às pessoas. Assim, eu queria muito voltar ao tempo de abraçar as pessoas, de conversar com as pessoas olhando no olho sem essa merda aqui tomando conta da minha vida. A gente não vai voltar, mas a gente consegue tentar controlar um pouco isso, né? Enfim, voltar não vai voltar mais, mas eu acho que a gente consegue ainda, mesmo com a tecnologia, acessar outras coisas e tentar sair um pouco desse vício do algoritmo, que no fundo tá todo mundo viciado, e quando você reconhece o vício, já é o primeiro passo para você tentar sair um pouco. A gente... É a internet que nos faz conhecer Pablo Marçal, Jair Bolsonaro, blá, 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 mas também que faz o lado B existir, que faz conectar com a gente com vocês, com o Orlando, com o público dele. Então também tem coisas boas, óbvio, mas a gente não pode ficar dependente disso. Acho que a gente está muito dependente disso. A gente vai ficando por aqui. Você que é do Rio, ou vai estar no Rio aí no dia 15 de fevereiro, anota aí. 15 de fevereiro, você fica ligado, a gente vai divulgar nas redes sociais, porque a gente vai fazer uma cervejada, um encontro, em algum bar, a gente ainda não sabe o bar. A gente estava pensando em um bar, só que vai ter jogo clássico perto do bar. Deve ser pelo centro, pela Lapa, vamos ver. A gente vai estar lá no dia 15 e vai receber vocês. Pode ir sem beber, inclusive. Se não Pode beber... beber, claro. A gente O importante é o vocês encontro. falam que eu não conheço vocês, mas só marcam cervejada em cima da hora ou quando eu não posso. Então já tô justificando Tá. a minha ausência aqui, porque isso foi colocado. A gente Depois nem tu falou já tinha nada. Eu já bebi com ela, tá? Pois é. Eu Aí. já bebi com ela. A gente vai divulgar, tá, gente, nas redes, então você fica ligado. E no programa do dia 14. Por quê? Porque na semana que vem não tem programa. Por que não tem programa? A gente vai fazer um especial com os nossos parceiros, né, do escritório Normando Rodrigues Advogados. Eles estão inaugurando aí um novo escritório em Macaé, e a gente vai estar nesse evento. A gente vai ser um evento bem bacana, vai ter uma mesa de discussão. O Lado B vai participar, eu e Daniel estaremos lá. Vai virar um programa, que a gente ainda não sabe quando vai ao ar e tal, mas vai virar um podcast. Mas não vai ter o podcast regular da semana que vem, então já fiquem sabendo aí, inclusive Luara e Fagner também rememorar isso, tá? Em breve vocês vão saber também mais desse evento. Então a gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.